Fala galera do Halligan, chegamos no 14º episódio. Hoje é um episódio especial dos 65 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, o 3º Batalhão. Tenho uma honra aqui de ter alguns convidados na mesa que fizeram parte dessa história, mas daqui a pouquinho a gente vai chamar eles para conversar. Antes eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, a RWC. É uma empresa que transforma mochilas operacionais, bolsa de APH, bolsa para combate a incêndio, enfim, um material muito bem feito, impermeável. Na próximo episódio a gente vai ter um material aqui na mesa para apresentar para vocês. Então segue lá no Instagram deles, RWC, e vocês vão conferir o material deles de qualidade. Também quero falar da Nature Art, é a empresa que faz a nossa lembrança que nós entregamos aos nossos convidados, também aos quadros que eles estão aqui decorando hoje. Então, se você quer fazer uma lembrança, se você quer presentear, né, fazer um quadro, algo para entregar para uma empresa, você entra em contato lá com a Nature Art, eles vão estar pegando a sua ideia e fazendo arte. Também gostaria de falar da VK Treinamentos, do meu amigo Valdecir. Né? A VK Treinamentos é uma empresa que oferta os cursos de brigada de incêndio, brigada voluntária, seguindo todas as normativas do CBMSC. Então, vai lá, fala com o Valdecir da VK para regularizar e deixar a sua brigada afinada. Também quero falar das soluções de seguro, do meu amigo Públio. Você precisa de assessoria jurídica para as questões de seguro, entre em contato com o pessoal das soluções de seguro. E para finalizar, quero falar também da Fire Alarm. Fire Alarm do meu amigo Fabrício de Joinville, a empresa que vende ali adesivos, camisetas personalizadas do bombeiro, pegando a pegada da década de 70 e 80. Então segue lá no Instagram a Fire Alarm. Dados os recados paroquiais, vamos iniciar? Bora. Hoje o meu pai aqui vai me ajudar a apresentar, Sargento Proknoff, né? Então hoje vamos falar dos 65 anos de história do Corpo de Bombeiros de Blumenau. Tenho aqui na frente o ex-comandante do 3º Batalhão, Coronel Manestrina. Uma honra ter o senhor aqui, bem-vindo. Coronel, como é que o senhor se encontrou nessa carreira militar? Como é que iniciou isso? Já dá o start inicial aqui. Bem, primeiro cumprimentar a todos que estão participando aqui, né? Cumprimentar essa nobre instituição que é o Corpo de Bombeiros, né? Pelos 65 anos de existência na cidade de Blumenau. Não dá para falar do Corpo de Bombeiros sem antes falar da minha trajetória, né? Eu fui oficial do Exército aqui em Blumenau e eu fui designado para uma vaga no Mato Grosso do Sul como oficial R2. Mas eu acabei desistindo dessa proposta porque era muito longe, eu estava totalmente fora do meu eixo de vivência. Aí o capitão, na época, disse, não, então você vai ser oficial da Polícia Militar. Na época eu não sabia muito bem, mas eu descobri que o meu primo era comandante bombeiro em Blumenau na época, que era o Coronel Maiocchi, na época, Tenente Maiocchi. Depois acabou falecendo num acidente de helicóptero, Aí eu acabei ingressando, foi o primeiro ano do vestibular, né, através da CAF, e eu acabei passando na primeira tentativa e eu acabei me formando na terceira colocação. Aí na época tinham 2 vagas para o bombeiro. Aí o primeiro foi consultado, ele não quis. O segundo, que é o Coronel Adilson, hoje está na reserva também, e ele aceitou. E o terceiro, Menestrina, disse, onde é que é a vaga? Florianópolis. Não quero. Eu quero voltar para a minha região. Aí acabei desistindo da vaga do bombeiro e acabei sendo designado para o batalhão de Itajaí, né, que Blumenau, à época, pertencia a Itajaí, que na época todos bombeiros e polícias eram todos policiais, né, que era uma instituição única. Mas aí, em 1985, então, fui transferido para Blumenau para integrar, então, a companhia de polícia militar. E sempre, claro, com um vínculo muito forte com o bombeiro, porque um grande amigo meu sempre estava no bombeiro, aqui na companhia, no pelotão e depois companhia, que era o Coronel Knis, Tenente Knis na época, né, que hoje está na reserva também. E depois de estar em Florianópolis, aí houve o trabalho, o movimento de emancipação do Corpo de Bombeiros, né, que aconteceu efetivamente em 2003. E aí, então, eu fui convidado para ingressar oficialmente no Corpo de Bombeiros, que eu aceitei, obviamente. E com a missão, na época, de assumir, eu era major na época, de assumir a diretoria de recursos humanos, para tentar emancipar, né, realmente separar todo o processo de recursos humanos, incluindo aí a folha de pagamento.
E aqui em Blumenau, o comandante era o tenente-coronel Cláudio, Cláudio. né? Aí o comandante disse, olha, ele disse, a hora que você terminar a sua missão, o coronel Cláudio deve ser movimentado, então você poderá ser designado para ser comandante em Blumenau. E como eu tinha eu tinha acabado de sair da casa militar do governador Luiz Henrique, e eu tinha muito contato com o pessoal do CIASC, e em abril, isso deu 4 meses apenas, a previsão era até o final do ano, e em abril eu consegui entregar a folha de pagamento do coronel Adilson, que era o comandante-geral, já pelo Corpo de Bombeiros. Aí ele ficou surpreso, ele se agradeceu muito, e disse, olha, te prepara que em maio você assume Blumenau. Aí eu fui designado para Blumenau. Essa é a minha primeira etapa, né, de vivência e de relação com o Corpo de Bombeiros. Mas depois aí nós continuamos contando dali para frente, né, toda a minha história de bombeiro. Fora, claro, a grande amizade que a gente tinha, o grande envolvimento que a gente tinha, né, com o pessoal do bombeiro, quando ainda tinha cancha de bocha nos fundos do batalhão, né, que o pessoal ia jogar bote lá, tomar uma cervejinha final de tarde, dentro de toda a limitação, né, exigida. Mas então foi uma história muito bacana. Mas a sequência depois, que acho que aí tem um grande relato, né? A partir desse momento que eu comecei a viver 24 horas Corpo de Bombeiros, não mais Polícia Militar, já que houve, né, a separação, né, com cada um seguindo o destino da sua missão. Show de bola. Quer perguntar? Vamos conversar também agora com o Sargento Werner, né? Que é o mais antigão aqui de longa data, 1968, né, Sargento? 68. Conta pra nós um pouquinho da história do senhor aí com o Corpo de Bombeiros. Na verdade, quando eu entrei no Corpo de Bombeiro, em 68, né? Eu servi o Exército, depois fui para o Bombeiro. Porque na época só entrava no Bombeiro quem tinha servido o Exército. Quem vinha do Exército já vinha pro Bombeiro. Que já entrava, até naquela época não existia assim escola de formação de bombeiro. Já vinha aprumado, já vamos dizer assim. Vinha armado. Então eu fiz a primeira escola de bombeiro de Santa Catarina. Em Blumenau? Não, em Florianópolis. Em Florianópolis. Não tinha em Blumenau, né? A escola de formação era feita em Florianópolis. E aí eu fiquei 1 ano e 3 meses em Florianópolis. Mas a formação foi esse período todo, não? Não, era 3 meses. 3 Nós ficamos meses. 3 meses e meio. Mas como não tinha vaga na época para Blumenau, tive que ficar lá. Aí fiquei 1 ano e 3 meses. Aí depois surgiu uma vaga para Itajaí. Aí eu fui transferido para Itajaí. Um pouquinho mais perto de casa. Hein? Um pouquinho mais perto de casa. Um pouquinho mais perto de casa, exatamente. Bem mais perto, né? E Itajaí eu fiquei 1 ano e meio. Em Itajaí, no Bombeiro de Itajaí. Depois, era muito difícil na época, né? Porque você morar em Blumenau e trabalhar em Itajaí, era muito longe. Usava carona? Ia de carona? Era muito longe pelo sentido de que não existia estrada, não tinha asfalto na época, nada, né? Então, para ir de ônibus não tinha como, tinha que ir de carona mesmo. Carona. Ia de carona. A gente usava Tinha que muito sair de carona. casa às 5 horas da manhã, para as 8 horas estar no E a quartel. escala era bem frouxa? 24/24? Exatamente. 24/24 é o apelido que eles dão. Mas nós trabalhava 24, entrava às 8 e no outro dia saía às 11 horas, 11h30. Instrução, né? Porque todos os dias tinha instrução. Aham. Tinha que fazer instrução todo dia. De 2h30, 3 horas. Né? Olha só. E aí não estava mais dando muito certo e eu fui pedir a baixa. Só foi pra pedir a baixa. Fui para pedir a baixa porque minha esposa trabalhava em Blumenau. E aí o meu salário dava mal para a minha viagem, para ir e voltar. Porque a gente ganhava pouco, né, bombeiro. Bombeiro, tanto quanto a polícia militar também. Era a mesma casa, né, na época, né? Era a mesma casa, né? E aí, chegando lá, tinha uns oficial lá que gostavam muito, né? Tempo que eu trabalhei com eles. Werner, tu não vai pedir a baixa, cara. Mas não adianta, mano. Eu estou trabalhando de graça. Estou pagando para trabalhar. Aí ele disse, se eu te transferir para Blumenau. Se eu me transferir para Blumenau, eu disse, aí eu acho que eu vou ficar, porque uma coisa que eu adoro é ser bombeiro. Né? Sendo bombeiro na época, ficava mesmo quem gostava de ser bombeiro. É verdade. Né? Porque não era muito fácil, não. Então, aí
demorou 12 dias. E eu falei para ele, se o senhor demorar mais de 20 dias, eu vou desertar. Não vem mais. Mas aí, em 12 dias, deu a minha transferência para Blumenau e que eu fiquei até 94. 94. E desse É. tempo que o senhor veio para Blumenau em que ano? 70. Em 70. Em 58 se instalou o bombeiro aqui, então o senhor pegou bem no comecinho. Lá na Rua São Paulo. Eu fiquei na Rua São Paulo, né? Na Rua De São Paulo. 70 a 77, né? Que bom. E dali pra frente tem história que não acaba. 78, perdão. 78. Dia 7 de E o 78. senhor foi pra reserva aí em 94? 94. 94. Trabalhamos um ano junto. Trabalhamos onde? Trabalhamos um ano junto. É isso mesmo. Foi bom, né? Ô. É muito bom. É, porque é assim como a gente está conversando, na verdade, na época, para você ser um bombeiro ou ser um policial, você tinha que gostar da profissão. O senhor sabe qual é que é a maior riqueza que a minha geração, a geração do Sargento Schmidt teve? Convívio com o antigão. Porque a geração agora aí, todo mundo é moderno. Sim. Todo mundo é moderno e o plano de carreiras segue muito, né? Às vezes o cara já é sargento, mas ele é relativamente moderno. É. Então a nossa geração trabalhou muito tempo com gente muito antigona. Então a gente conseguiu pegar uma experiência com esses Nós caras. abrimos o caminho, né? Bacana. Blumenau tem uma história assim, ó. E é o melhor bombeiro de Santa Catarina. Eu aposto que sim. Hoje ainda é. Eu aposto que sim. É o melhor bombeiro de Santa Catarina. Não menosprezando os outros estados, claro que não. Os outros municípios. Mas eu digo assim, ó. Aonde está esse ali, o melhor bombeiro de Santa Catarina, a gente tem um orgulho, né? Ter convivido e feito esse caminho, A nossa história tá junto, né? né? É. Legal, é isso mesmo. Porque nós tivemos, acho que foi em 76, teve uma competição de todos os municípios, né? Bombeiro, foi feito em Florianópolis. E aí na época não tinha muito bombeiro, tinha poucos, né? Era bombeiro de Itajaí, Blumenau, Lages, Criciúma, Estreito e Florianópolis. Não existia ainda bombeiro no Rio do Sul, não existia nesses lugares todos aí, não existia bombeiro, né? Era Blumenau, depois só Lages. Exatamente. Itajaí, Blumenau e Lages. Lages Estreito, foi 65, né? 65. 65. O ano que o Voin ingressou. Lá meu pai foi da guarnição dos pioneiros, meu pai tava lá em Lages. Lá em Lápis. Aham. Então aí nessa competição, nós fomos para Florianópolis fazer competição. E nós tiramos em primeiro lugar, bombeiro de Blumenau. Uma diferença tão grande que na contagem de pontos, Blumenau fez 380 pontos. E o que se tirou em segundo lugar foi o bombeiro de Criciúma. 270. Que bom, né? Então foi Era uma rivalidade em termos de Aí o senhor pensa, assim, não era bem uma rivalidade, é porque tinha que fazer a competição e a gente queria ganhar. já que a gente vai, né? Já que a gente vai, vamos ganhar, né? E tivemos a sorte, a honra de o Legal. Coronel Claes era o comandante. Bruno Marcos Claes. Bruno Marcos Claes. Assim, foi as ocorrências. Depois nós vamos conversar mais sobre as histórias que o senhor tem para contar desse tempo todo aí. Sim. Tem bastante história, né? Eu Não imagino dá que para sim. contar tudo, né? Falta tempo, né? Não dá para contar tudo, falta Agora, tempo. Tá ali o sargento Schmitz, né? É. Atualmente é chefe de socorro aqui do 3º Batalhão, né? Da primeira companhia, é isso? Primeira companhia, é isso mesmo. Certo, bem-vindo. Como é que foi a tua história aí com o bombeiro? Como é que tu se encontrou e como é que foi a tua caminhada Então, até aqui? a minha história não é tão prolongada, tão longa assim como a do Sargento Werner, né? Mas eu ingressei em 92, agora em agosto, dia 28, eu completo 31 anos. Então, eu tenho, dos 65 que a gente está comemorando, eu tenho quase que metade, né? Metade. Isso é bastante expressivo para mim. Eu participei de grandes eventos na cidade. Eu sempre tive uma vocação muito de estar na rua, de estar no operacional, de me dedicar ao atendimento à nossa comunidade. Uma coisa que sempre me deu muito prazer. E eu tô já quase que um velhinho na rua ainda, né? E pretendo encerrar minha carreira na rua, trabalhando no atendimento às ocorrências. Estou coordenando uma das 4 equipes que atuam em Blumenau.
e o que me dá muita satisfação, eu creio que eu tenha essa capacidade, e a gente procura entregar o melhor serviço possível. Ah, sim, o que já foi comentado aqui, citado, as mudanças que a gente enfrentou, né, nesses 30 anos, né, eu tive a satisfação de trabalhar nos dois comandos do Coronel Menestrina, a comando dele, né, não por ele estar aqui, não por puxa-saquismo, qualquer coisa dessa natureza, mas assim, né, que eu sempre foi um comandante que eu me identifiquei muito e gostei Muito muito de próximo da trabalhar com gente, ele. né? Muito próximo, de próximo, conversa fácil, de solução rápida das coisas, que é o que a gente precisa. A gente precisa de agilidade, de processos rápidos, que as coisas fluam. E assim, quando a gente levava um problema para ele respondia imediatamente. Não, a situação vamos resolver já, vou ligar para alguém, vamos resolver. Isso sempre foi muito bom. Sem demérito nenhum de qualquer outro comandante que eu tenha tido, mas foi realmente uma satisfação. O seu Werner, a gente teve ali um ano, talvez, um ano e pouco, 2 anos, algo parecido com isso, que a gente se cruzou lá, né? Passou, mas ele foi embora, eu estava chegando. Então tem muita coisa, muita história boa, muita história triste, muita luta, algumas derrotas, mas eu acho que assim, o saldo disso tudo são muitas vitórias. Né? Uma coisa que eu carrego e estou com muita satisfação hoje, eu e o Sargento Procnov temos que ter trabalhado uns 12, 13 anos juntos na mesma viatura, né? Isso, a gente criou uma afinidade de uma certa forma que eu acho que é mais do que com a minha mulher, tal. Assim, a gente de saber o Mais que ou que tá menos. falando, mais ou menos. Né? Eu vou gravar isso aí, tá? A gente tem essa história aí. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de serviço. Eu sempre fui um pouquinho mais antigo, mas isso nunca interferiu em nada. Esse nunca te incomodou, né? Mas a mim incomodou, né? Sim. Eu não sabia disso. Mas assim, é um momento importante, uma data importante, essa comemoração, né, da instalação do Bombeiro Brenal. Foi o primeiro bombeiro, né, importante salientar, o primeiro bombeiro fora da capital, né? Sim. A instalação da primeira Perfeito. estrutura de bombeiro militar fora da capital. A descentralização, o processo de descentralização começou com Blumenau. E é uma data festiva que há de se comemorar. A gente está fazendo exposição, está fazendo uma série de atividades para comemorar essa data, festejar, registrar, marcar, relembrar as pessoas que passaram por aqui. Porque o bombeiro não é uma estrutura de aço. O bombeiro são pessoas. O bombeiro foram a gente que passou, como o Sr. Werner, como o Coronel Menestrina, como o Sargento Procnov e muitos outros que vieram antes da gente, e a gente deu continuidade a isso e vem carregando até hoje. Então, isso é uma coisa que há de se ressaltar, de vibrar para falar disso, porque realmente é uma coisa muito importante. Muita gente se entregou muito a atividade de bombeiro militar durante esse tempo todo. E ainda tem gente se entregando. A gente está começando, né, por coincidência, agora uma turma nova. Ingressaram no estado 250 novos praças. Temos uma turma em formação em Blumenau, que são pessoas que estão com os olhos ainda tentando identificar o que é o bombeiro. Em algum momento eles vão estar lá 10, 15, 20, 30 anos. E talvez a gente seja lembrado ainda. Alguém pensa, tinha um cara lá que... eu tenho uma satisfação muito grande de ser bombeiro. Eu não perdi vibração nunca, né? Eu vou completar agora 55 anos de idade, mas eu nunca perdi a vibração. Pouco tempo atrás, eu e o Sargento Procnov atendemos ocorrências juntos aí, que a gente estava vibrando junto, né? Cansados, mais judiados, né? A gente não tem mais 25 anos. Com a perna mole, mas sem frouxar, né? Mas não frouxamos. Não frouxamos. E o que foi, assim, para mim algo extraordinário. Eu fui para casa com uma satisfação muito grande. É muito bom ser bombeiro. Então, eu não perdi vibração. Eu não cheguei um momento, não quero mais saber desse troço, estou só esperando promoção. Não é essa a questão. Eu sou bombeiro por paixão, porque eu gosto, assim como outros colegas também vêm nessa pegada assim. Eu ingressei em 92, as coisas eram bem diferentes, fiz a minha formação em Florianópolis, naquela época era um bombeiro específico para determinada atividade, minha formação foi de bombeiro guarda-vidas, né? 211? 211. Você lembra que tem a QPM? Qualificação policial militar. QPM. À época, né, da mesma forma que o Coronel Menestrina e o Sargento Werner, eu também ingressei policial militar,
na função bombeiro. Né? Depois, com o processo de emancipação, a gente transformou muitas coisas, desde fardamento, condutas, processos internos, formação, principalmente, né? E depois teve a oportunidade, por processo seletivo interno, fiz curso de cabo, curso de sargento, e a dedicação continua firme. A proposta é continuar trabalhando bastante, continuar atendendo a nossa comunidade. Essa que é a ideia. Show de bola. Muito bom. Introdução humilde, né? Show de bola, cara. E só precisa abrir o peito que só sai a verdade, né? É só a verdade? Sim. É só a verdade, é fácil, né? É verdade. Falar a verdade é muito fácil. Sai de dentro da Sai gente. tranquilo. Tá. O batalhão, até uma pergunta que eu gostaria de fazer, que o nome do batalhão de Blumenau é Batalhão Gustavo Salinger, né? Tem alguma menção, alguma referência militar a esse nome? O que ele representa para o batalhão? Um cônsul alemão, né? Não, assim, na verdade, a instituição do nome foi feita no meu comando até. Foi porque a CIB, ela apresentou um histórico do Gustav Salinger, né? Que ele tinha muita paixão pelo Corpo de Bombeiros. Ah, legal. Né? E como a gente tinha que designar um nome, então a gente escolheu Gustav Salinger para que fizesse, então, incorporasse a história do batalhão de bombeiros, né? E uma coisa que o Sargento Schmidt falou aqui, na realidade, uma vez, inclusive, nós reivindicamos que o número do nosso batalhão fosse o segundo, e não o terceiro, porque nós fomos a primeira instituição fora da capital. O primeiro batalhão lá, o segundo deveria ser Blumenau, né? Mas por uma decisão administrativa do comando, não sei o que foi levado em conta na época, e foi definida como o terceiro batalhão. Hoje o segundo é Itajaí, né? O segundo é Chapecó. Chapecó. Então, na realidade, nós somos a primeira unidade, então, seria a segunda, fora Florianópolis, a segunda, né? Sim. Mas como o Sargento Verne e o Schmitz falaram aqui, na realidade, a atividade de bombeiro é uma atividade que acaba criando uma expectativa e uma vontade de todo mundo, né? Principalmente das crianças. Sim. Se você fizer uma enquete numa escola de qualquer categoria, a maioria vai dizer, se for colocada por profissão, vai dizer que querem ser bombeiro, né? Por quê? Porque é uma atividade que faz, na realidade, o bem, né? Tanto que eu labutei 23 anos na Polícia Militar, até a emancipação. E em 2004, eu assumi o comando aqui, e nas primeiras 2 semanas aconteceu um incêndio na Rua 15, na Sul-Americana. E o bombeiro foi lá, fez um trabalho fantástico, né? Que na realidade, o que o Sargento Werner falou aqui, eu corroboro que Blumenau é a melhor equipe de bombeiros que existe no estado de Santa Catarina. Pela equipe propriamente dita, mas também pela própria cidade, que tem uma cultura diferenciada. Eu levo, inclusive, para o lado da própria enchente, né? Quando acontece uma enchente aqui, 2 semanas depois, praticamente não dá para dizer que houve uma enchente, porque o povo é assim. De fato. Né? O povo é assim, né? Então, na realidade, se você for perguntar para a criança o que ela quer ser, eu quero ser bombeiro. Por quê? Porque é uma atividade bacana. Então, voltando ao assunto do incêndio da Rua 15, na segunda semana, se não me engano, foi. Aí houve aquele incêndio, infelizmente era um material, né, inflamável, muito difícil, então salvou-se o que pôde salvar naquele momento, né? E no dia seguinte, a secretária falou, disse, coronel, a proprietária lá da loja que queimou, do local que queimou, quer falar com o senhor. Eu disse, meu Deus, você veio acostumado na polícia, que a pessoa ia falar com o pessoal na polícia para reclamar. Ou reclamar da guarnição, ou reclamar que foi uma injustiça, velho. E eu mandei entrar, obviamente, né? Serviu um café, disse, pois não, senhora. E ela me agradeceu chorando. Agradeceu chorando o trabalho que foi feito pela equipe de bombeiros, né? Então esse é o diferencial, por isso que hoje a Polícia Militar, não quero aqui fazer um contraponto negativo com a Polícia Militar. Não. É uma instituição fantástica, uma atividade fantástica, e às vezes eu acho que até acode, né? Ela não é muito reconhecida, né, pelos governantes, né, pela população, sim, mas pelos governantes. Mas então esse é o diferencial, né? Por isso que é fácil, e também comandar com pessoas qualificadas
comprometidos, como foi Schmidt, como foi Proknoff. Não posso falar aqui do Sargento Werner, porque eu não trabalhei com ele, mas eu conheço a história dele também. Quando eu estava na polícia, a gente ouve falar, a gente, né, acompanhava muito, então fica fácil, né? Então, levar isso à frente faz parte também da história dos antigos, né? Porque cada um escreve uma história no histórico de uma instituição. Então, a página que foi escrita por mim, a página que foi escrita pelo Sargento Werner, a página que foi escrita pelo Schmidt, pelo Proknoff e pelos outros, são páginas que fazem parte da história, né? E isso, passando como na família, se passa de pai para filho, de filho para neto, não é isso? No bombeiro é assim também. Quer dizer, nós fomos pais um dia. Os nossos filhos são aqueles aí. E também a nossa responsabilidade é a qualificação deles, porque se eles desenvolverem um bom trabalho, é porque nós tivemos a capacidade de transferir isso a eles. Se eles Influenciar desenvolverem eles, né? um mau trabalho, nós também somos responsáveis, porque nós não tivemos a capacidade de ensiná-los de forma correta, né? Então essa é só a contribuição que eu quero fazer em termos de qualidade do serviço da unidade de Blumenau, que realmente foi um dos meus melhores períodos da minha vida, comandar essa unidade aqui de Blumenau. Isso eu digo abertamente para todo mundo, inclusive a nível de estado, já manifestei isso, né? Não, como disse o Sargento Werner, desmerecendo as outras unidades, mas pela qualidade que está aqui, a gente é obrigado a fazer esse reconhecimento. Eu lembro que em 2004 teve uma turma de bombeiro mirim no batalhão. E eu lembro da aproximação que o senhor tinha conosco lá na época lá. Tu és dessa turma, né? Eu sou dessa turma, sou da primeira turma de bombeiro mirim em Blumenau, em 2004. Ainda a empresa Autona ajudou nos uniformes, Isso. né? Exatamente. E eu lembro, eu sempre tenho um amor muito boa do senhor por causa dessa época do bombeiro mirim. O senhor sempre estava lá embaixo na sala de aula com a gente, tinha o instrutor João, tinha outros bombeiros militares ali que auxiliavam, né? E eu tenho o que o senhor fala assim, eu endosso muito, porque eu lembro que o senhor estava ali de verdade, ele era um cara que sempre estava apoiando a molecada, incentivando, né? Eu posso falar por mim, né? O meu avô foi bombeiro militar, o meu pai ainda é. Hoje eu sou bombeiro, graças a Deus, por causa dessa referência que eu vi de casa, né? É isso que o senhor acabou de comentar aqui. Se eu tenho uma coisa que eu acredito muito, seja no bombeiro, seja em qualquer outra instituição, é o investimento na educação das crianças, né? O bombeiro, até esse dia eu conversei com o Capitão Pamplona e também com o Coronel Diogo, parece que vai ser retomado esse Projeto programa, Bombeiro Mirim, que é fantástico, né? Eu fiz Porque, uma vez. Eu ajudei a fazer um. nós temos Muito na bom. Defesa Civil hoje, que eu estou hoje na Defesa Civil, né? Ajudando aí a atual administração, dois programas. Um deles é o Bombeiro, é o Agente Mirim de Defesa Civil, Interessante que é isso. muito parecido com o Bombeiro Mirim, né? E vocês não sabem o resultado que isso traz. De duas formas. Primeiro, na formação deles, porque eles tendo essas informações, eles acabam criando uma resiliência e uma consciência e vão ser um adulto diferenciado. E a influência que eles acabam trazendo para as famílias e para Sim. a comunidade deles. Sim. Aqui podemos citar o cinto de segurança. Por que o cinto de segurança é uma coisa, um case de sucesso? Por causa das crianças. Porque eu me lembro meu filho, quando eu falei, pai, não esquece do cinto de segurança. Porque conseguiram incutir isso na cabeça das crianças, né? E isso pode ser feito em tudo. Na prevenção contra incêndios, na prevenção em relação à defesa civil, na parte de segurança pública. Isso tudo pode ser trabalhado às crianças para que eles sejam um adulto um pouco diferente daquilo que nós fomos. Não que nós tenhamos sido ruins, mas nós vivemos uma época diferente. Então, hoje, se a gente conseguir fazer isso, com certeza o futuro do Brasil, do estado e do município vai ser diferenciado. Eu ajudei a fazer um bombeiro mirim logo que eu aposentei em 2016, e aí me convidaram se eu queria fazer, né? Porque eu fiquei fora do quartel, fiquei completamente desorientado quando estava aposentado. Não, quer fazer um bombeiro mirim? Aí, vamos embora, vamos fazer. E aí, bem essa conversa aí, foi maravilhoso, as crianças ficam apaixonadas, os pais ficam apaixonados, os pais perguntam para os filhos o que aconteceu lá, como é que foi, como é que não foi, mas dentro disso tudo aí, teve um rapaz lá do Serene, e fez uma palestra sobre álcool, drogas, essas coisas tudo. E ele usou os Vingadores como referência, né? Aí ele pegava um personagem lá, o Hulk. Qual é a maneira que o Hulk resolve os problemas dele? É na porrada. Fica macho, quebra tudo, destrói tudo. Como é que o Capitão América resolve os problemas dele? Ele é calmo, ele pensa, ele resolve. Então ele passou para as crianças o seguinte: olha com quem que você se relaciona, qual a influência que essa pessoa dá para ti.
é boa ou é ruim? Sabe? Foi uma das melhores palestras que as crianças ouviram ali. Então esse negócio do Bombeiro Mirim, a instituição hoje ela tá mais limitada, tá mais atendendo, né, o foco principal dela. Mas esse contato com a comunidade através do Bombeiro Mirim é excelente mesmo. Eu pude experimentar isso. Aproxima Muito a bom. comunidade do batalhão, né? Que E esse é formam pessoas de bem, né? Aqui um exemplo. Então, né? exemplo tá indo lá, né? É verdade. 2004. Que influência que nós Exatamente. causamos nele. Não, e referências, né? É. Tem referências, né? Porque eu basicamente eu posso falar que eu nasci dentro do 3º Batalhão, né? Porque desde quando eu nasci, desde na cancha lá atrás, em tudo, né? Vi muita gente passar pro batalhão, pai, eu ia visitar o pai no bombeiro. Então a gente sabe da história que tem o batalhão, a influência que tem. E aí quando eu tive na época a oportunidade de fazer o Bombeiro Mirim, pô, cara, eu me senti pertencendo ao batalhão. Assim, pô, agora eu sou da casa, agora eu sou o Bombeiro Mirim, sabe? Pô, agora eu me senti incluído. E botar na escala. É. Pena que não podia, mas a vontade era. Show. Fala, Silvano. Esse é o negócio do bombeiro mirim, né? E outro para as crianças. Isso é muito importante hoje, né? Pelo respeito, Sim. porque hoje quase não existe mais o respeito, É. né? E lá dentro eles vão aprender como respeitar as pessoas. Né? Eu acho que é uma grande caminhada, muito importante para essas crianças amanhã serem uns homens, Na formação do caráter da criança, né? né? É. Então, eu acho que é muito importante. É bem o que aquele rapaz do Serene falou. Essas crianças dentro do quartel, naquele momento ali, elas estão sendo influenciadas por gente de bem, né? O que as matérias que são dadas para elas ali, tudo para dar uma reforçada, né? Para se tornar um cidadão. Em que Desse- pese que existem outras propostas bem ruins que também influenciam, né? Sim. Então, quando a gente consegue trazer para nós e fazer esse trabalho, e Ele fazer tira essa daquela influência realidade ruim lá, né? positiva, sai lá do traficante, sai desse povo do mal, essa coisa toda que tem bastante, a gente não vamos ficar passando pano, mas tá do nosso lado, eu entendo, só posso imaginar que é melhor. Não consigo A ver A gente, outra quando estava possibilidade. selecionando, a gente tentou selecionar as crianças para colocar naquele Bombeiro Mirim que eu participei lá. E no primeiro momento a gente queria as crianças que tinham mais dificuldade na escola, as mais problemáticas, né? Mas não conseguimos, aí abrimos e veio, Sim. veio assim. Atingiu um público específico, assim. Mas a gente teve dificuldade para trazer especialmente essas crianças, para reinfluenciar elas, para trazer elas pro lado do bem, para botar na cabeça, para dar um norte, para dizer, ó, cara, gostei desse negócio de bombeiro, achei bacana, quero ser bombeiro também. Já sei aonde eu vou quando eu crescer, o que eu vou fazer. Então seria essa a ideia, assim, né? Mas foi muito bacana, muito legal isso. A gente seguindo aqui, eu gostaria de a gente comentar um pouco, né? Como talvez o sargento pode nos dar uma pincelada. Como é que era a estrutura, né, do bombeiro naquela época, né, na década de 70, como era ali na rua São Paulo, né? Como é que funcionava? Quais eram as dificuldades, emergências difíceis que vocês atenderam, incêndio, para quem estiver acompanhando, entender qual era a realidade do bombeiro da época e saber a estrutura que nós temos hoje, né, aqui em Blumenau. Se a gente for falar nesse termo, né, eu vim para Blumenau em 70. Deixar os outros municípios lá, né? Mas Blumenau, em 70. O que nós tínhamos em Blumenau em 70 para trabalhar? Tínhamos um homem. Os homens. Né? Os homens. E os homens. Porque quando a gente ia atender uma ocorrência de afogamento desse termo, nós não tínhamos nada de equipamento. Nós usávamos, se você me permitir, na época, um short de elanca por baixo do macacão. Então você ia de macacão até no local, chegava lá, tirava o macacão e era eu e o bombeiro. Mas o senhor atuou mais de motorista, de combatente? Qual era? Combatente, Ah, mais de combatente. E eu gostava muito, e gosto ainda, de ver o pessoal do combatente, né? Porque aquilo está no sangue do bombeiro. Você não é bombeiro por acaso. Não, Teu pai era bombeiro, fui influenciado por ele. né? Eu também não fui bombeiro por acaso, é porque eu gostava daquilo, né? Então, a diferença entre 1970 e 2023, ela é tão grande que na época nós não tínhamos ambulância, nós não tínhamos nada. Hoje nós temos avião. Gente, que bom. Helicóptero, avião. É? né? Anjo, né? Que bom essa evolução. Tomara que continue.
Não, sempre melhor. essa questão tá maravilhosa. No Né? podcast anterior aí, com a doutora do SAMU, Doutora Caroline, né? eles falam elos da cadeia de sobrevivência, né? É. Se a pessoa identificar uma parada cardíaca, se chamar o socorro, se tiver o pré-hospitalar, se tiver o DEA, se tiver tudo ali, se todos esses elos da cadeia de sobrevivência forem cumpridos, a pessoa sobrevive. E a gente pegou um rapaz em parada cardíaca e tudo isso aí se cumpriu, toda essa necessidade de Esses tecnologia que nós protocolos, temos né? agora. E apareceu um vídeo pra nós do cara chegando em casa de volta. Sim. Ah, E como é incrível. gratificante, Incrível. Aham. Quando você consegue salvar uma vida. E o senhor teve várias oportunidades na Não carreira. tem nada que paga. Aham. Você sai feliz da vida quando você Sargento, consegue. e na época do senhor ali, trabalhávamos em quantos num caminhão de incêndio, assim? Era bastante, Tinha pouco? bastante gente. Tinha Na bastante. época, a guarnição mesmo do primeiro carro, nós éramos em 11. 11? 11 num caminhão? Isso já em Florianópolis, né? Eu e o Schmidt trabalhamos muitos anos juntos. Né? Hã? Eu e o Schmidt trabalhamos muitos anos juntos. Sim. Era sempre nós dois. Quando tinha um terceiro elemento, nós se atrapalhava. Né? É verdade. Assim, ó, Incomodava. se vocês permitirem, até eu vou fazer uma escala. Vamos lá. Nós tínhamos o chefe de socorro, né? O cabo auxiliar de guarnição. Esse povo corria tudo no caminhão. Tinha o chefe de hidrante. Chefe de hidrante. Chefe de hidrante. Aí tinha dois, Cigares. primeiro e chefe e auxiliar de de linha. Duas, Eram 4. da esquerda à direita. Aí tinha os rapazes de escada. Guarnição da escada. O Guarnição da eletricista. E ia tudo num caminhão só. Tinha uma época que era as escadas, era a escada de assalto, que chamavam. A cara de um banzo só com gancho. Isso, eles eram encaixados na outra e você ia levantando. Eram 4 Quatro posições. Então, depois, foi ficando, claro, muito mais fácil, né? Porque aí você só puxava uma cordinha e a escada ia desenvolvendo. Até lá era na força. Até lá era na força. Então, é assim, ó. Isso aí eu vou contar porque é muito interessante. Porque eu tenho um filho também que é bombeiro, O sargento Sargento Werner. Werner. E, às vezes, em casa, ele reclamava alguma coisa para a mãe, né? Então a mãe dizia assim: meu filho, não reclama. Não dá, Se eu pai. tivesse que passar o que passou teu pai, tu não ficava no bombeiro. Mas é uma realidade, né? Porque hoje, se fosse para passar aquilo que nós passamos no começo, não tinha ninguém. Pela facilidade hoje, até de você arrumar outro serviço. Sim. Naquela época era difícil de você conseguir serviço. Então você ia e acabava gostando Hoje em e dia, não saía mais. se fosse alterado só a escala, já pulava fora mais da metade. Sim. Se fosse Sim, 24, não dá. Porque não tem como. Se voltasse hoje à moda antiga, tudo que era feito, ninguém ia mais ser Não. bombeiro. Não, é, eu me deixaria lembro, de ser atraente. eu me lembro, só cortando um pouquinho, contando uma história aqui, eu era oficial de dia da Polícia Militar. Aí eu estava passando a ponte aqui na frente, não sei, na Adolfo Conde, aqui na frente da van agora ali, Sim. na época era Melman. Aí um cidadão com uma televisão nas costas, você é furtada, né? Aí eu disse: para, polícia, estás preso. Aí o que ele fez? Jogou a televisão no rio. E sem o produto, sem o Não. objeto do roubo, não tem como prender Tem o que cara. apresentar ele, né? Aí eu liguei na época pro sargento de serviço, me mandou o soldado Chaquete. Chaquetão. Chaquete, será que tu consegue tirar a televisão? Porque eu só posso prender se tiver televisão. Deixa comigo, tenente. Ele ficou 2 horas debaixo d'água. Esse desgraçado morreu? Daqui a pouco, 2 horas, mais ou menos, não contei o tempo, mas chegou, ele veio, ele com a televisão nas costas, tá aqui, tenente. Agora você tá preso, né? Então, quer dizer, hoje, para fazer um mergulho desse, o cara pega, bota, né, o equipamento, fica lá debaixo, respira. Aquela vez era no pulmão. Oh, O fôlego. E o Chaquete foi um dos maiores e melhores mergulhadores que eu conheci Chaquete é o melhor no mergulhador. bombeiro e fora do bombeiro também, né? O cara é sensacional, né? Então essa Pela vontade que tinha de trabalhar. também. exatamente. É. Não tinha hora, não tinha. E era frio ainda, e era frio. Hoje, Isso era em junho, julho. Chamava- Hoje é dar banho, né? O equipamento de mergulho que a gente tem hoje dá banho. Equipamento que tem hoje. Tecnológico, seguro. Tem uma pergunta que eu quero engatar nessa, o coronel mencionou aqui. Como é que está a estrutura de questão de equipamentos hoje do 3º Batalhão, né? O que ele tem de oferta assim, para a comunidade, né? Questão de mão de obra, tem que até fazer uma comparação com o sargento mencionou, questão de mão de obra, equipamentos, né? A gente percebe que hoje a frota do batalhão é uma frota boa, tem equipamentos, enfim. Como é que está isso hoje?
Na verdade, muita coisa mudou, não só a questão de equipamentos, né? Se a gente for lembrar o que o sargento programa fazíamos na questão, por exemplo, de corte de árvore oferecendo risco, árvore sobre residência, tudo que a gente fazia era empírico. Da experiência que a gente tinha, de alguma coisa que a gente pegou com os antigos, com o chaquete, como o senhor citou. Eu também comecei a mergulhar com o chaquete, por conta dele mergulhar, eu saía sempre fazer Eles eram os nossos trabalhos com professores, ele. Então a gente tinha aquelas informações de lá, mas eles muito rapidamente eles foram embora e a gente ficou sozinho. Então a gente né, aquela época, tudo de forma o que a gente conseguiu aprender, o que a gente tinha de criatividade, de entendimento, de redução de força. Obviamente a gente criou um aprendizado próprio, né, o autodidata. Tinha um tempo que a gente quase morria fazendo força, no final a gente não fazia mais muita força, a gente já usava sistemas e coisas. Hoje existe um curso de técnicas e táticas de corte de árvore. Existe uma coordenadoria que trata desse assunto, assim como qualquer outro assunto da atividade operacional dentro do bombeiro. Atividade operacional, inclusive administrativa, né? Existem cursos de processos administrativos, existe uma série de coisas. Então isso é uma transformação na forma de formar o bombeiro, de treinar ele, de capacitar ele, né? Com esse tipo de situação, existe uma coordenadoria estadual, como eu falei, de corte de árvore. Esse povo é o responsável por trazer novas tecnologias, trazer recursos adequados. O ideal que se faça é com esta ferramenta, né? O curso de resgate veicular, né? Então hoje a gente trabalhava alguns anos atrás com um motoabrasivo, que é uma faisqueira, uma fumaceira, um motor 2 tempos, uma fumaceira, um barulhão na orelha do coitado da vítima ali presa, machucada com dor. Com pé de cabra, às Hoje, vezes. pé de cabra, alavanca, né? Hoje a gente tem um ferramental hidráulico, a bateria que entrega 32 toneladas por polegada quadrada, Faz de barulho. capacidade, não faz ruído nenhum, não incomoda Show de bola. ninguém. Então, assim, essa evolução ela é muito expressiva. E esses recursos estão disponíveis para nós na cidade de Blumenau, né? O que o Sargento Werner falou da aeronave. Eu gosto muito de falar sobre a questão da aeronave, não por achar algo extraordinário, mas assim, é que as pessoas, o cidadão comum, ele não tem ideia do que está sendo entregue ali. Isso ali é o que tem de melhor no mundo. Eu posso falar. Não tem Estados Unidos, não tem Europa. Vai ter talvez um helicóptero um pouco mais jeitoso lá, mas assim, você tem uma equipe médica, uma estrutura de CTI para você pôr no meio do asfalto, Que faz uma com diferença médico, com incrível, né? enfermeiro, e que estabiliza o cara, faz um monte de procedimento, faz acesso venoso, bota a medicação nesse sujeito, e que faz diferença para ele. Isso é o que tem de melhor no mundo. Sim. E nós temos aqui, não? Se a gente sair posso aqui na rua e acontecer alguma coisa com a gente, Eu posso falar aqui, pro senhor vai ser que entregue? a unidade que eu trabalho hoje, né? Ela não é atendida por hospital. Não tem hospital na cidade. Então o hospital fica a 30 quilômetros. E eu trabalhando lá, né, na minha nossa rotina, a aeronave Arcanjo, ela faz muita diferença. Porque em 7 minutos ela sai de Blumenau e chega lá em Rodeio, em Ascurra. Em 10 minutos, após o estabelecimento do paciente, ela está no Santo Antônio, ela está no Santa Isabel. Então é um emprego, é uma ferramenta que ela faz diferença. E ela é importante, né? E Blumenau ser servida por uma aeronave dessa também é algo... É uma região, né? É a Toda região. região. Nesse que é contexto, atendida. eu só quero fazer uma observação aqui, uma contribuição, até para a questão de justiça, né? Blumenau tem tudo isso que o Schmitz falou, porque nós temos aqui uma associação, que é a Associação Empresarial de Blumenau, a antiga ACIB, né? Associação Industrial de Blumenau, né? Que ela é madrinha do Corpo de Bombeiros e ela foi a responsável por nós termos aqui o primeiro fundo, que era o Funebom. Funrebom, no início, né? Que são recursos que são oriundos da própria atividade de bombeiro, mas que ficam no município, né? Hoje mudou de nome, mudou de formato, porque é uma questão legal, né? Então isso é uma referência que nós temos que fazer e agradecer, tanto que Com certeza. quando foi instituído o atendimento pré-hospitalar, novamente a CIB foi precursora em apoiar, e a primeira ambulância, inclusive, que foi uma Caravan, foi a CIB que fez a doação, comprou e fez a doação bombeiro. Então, eu queria fazer essa contribuição, que hoje o Blumenau sempre foi referência também, porque
porque nós temos o apoio da Tem essa comunidade, retaguarda, né? das associações, né, que além de aplaudir o trabalho de bombeiro, eles apoiam e fortalecem. Abraçam o a trabalho de causa, bombeiro. né? Exatamente. Então, essa relação de responsabilidade, de parceria com a comunidade é fundamental para que nós alcançássemos o estágio que Blumenau alcançou e hoje é referência a nível estadual e também Para no chegar Brasil. nesse nível tem que ter recurso, né? Claro, Tem que ter exatamente. recurso. E o recurso ele vem dessa fonte aí que é. O senhor até colocou uma informação muito importante aqui, que Blumenau foi a primeira cidade do Brasil a ter o atendimento pré-hospitalar dentro da Exatamente. unidade de bombeiro, né? Exatamente. Isso foi em 84? Né? É nisso, né? Começou em 84, acho que começou em 84 e 85, se não me engano. Dali para 84 começou o trabalho. Tanto que Sim. eles foram alguns oficiais, o Coronel Oliveira foi um deles, e foram até para os Estados Unidos, que o nosso modelo é baseado no modelo americano. Foram lá para adquirir, né, os subsídios suficientes para implantar. E se não me engano, ele começou a funcionar em 88, mas eu não posso afirmar, porque eu também não tenho certeza dessa data. Mas começou em Blumenau, sim. Ele foi a precursora nesse atendimento, nesse trabalho que hoje faz parte do cotidiano do bombeiro em todo o estado. É um serviço que iniciou em Blumenau e que hoje Não tá tem bombeiro sem segmentado. isso, né? É segmentado, acho que é a Imagina palavra, né? bombeiro sem Tá Sedimentado, sim. sedimentado em todo o O país. senhor trabalhou no ASA, senhor Werner? Não, O senhor não chegou a trabalhar no ASA. não trabalhei no ASO. Mas o senhor acompanhou ali aquela transição que o bombeiro era Sim. sem ASA. Nós tínhamos uma caminhoneta ali. E como é que atendia acidente antes sem ter ASA? E esses acidentes a gente atendia, por exemplo, se fosse um afogamento lá, você ia lá, levava um lençol, jogava o cadáver dentro, levava até jogar na caminhoneta e conduzia até o hospital. Nós não fazia talvez lá um boca a boca, coisa dessa ali, se fosse preciso, um exercício, mas nós não éramos ainda preparados para atender. Mas assim, Na verdade, não existia a cultura de chamar alguém para atender, né? O cara sofreu um acidente e batia com o Fuca num poste lá e alguém levava pro dobrava o sujeito, botava num outro carro qualquer e levava pro na hospital. viatura, no banco da eu viatura, conversei de com um qualquer outro jeito. antigão lá, ele falou que quando acontecia um acidente, que às vezes o bombeiro estava perto, passava ou chamavam, porque de fato não chamavam para isso, porque não tinha cultura, né? O que o bombeiro fazia era parava um carro, né? E pedia que a pessoa levasse ao pronto-socorro. Sim, exatamente. Né? Essa Sim. era o... Você ia buzinando, estrada fora. Pedindo auxílio à comunidade. Que né? coisa, né? Em último caso, a própria viatura levava, o da polícia também, muitas vezes a polícia Sim, sim. levava na viatura sim, até o é. hospital para. Eu trabalhava em Itajaí e houve um acidente bem tipificando bem essa história. Houve um acidente muito grande entre Itajaí e Camboriú, acho que é Oswaldo Reis ali, aquela rua. O Caminho das Rainhas ali. É aquela- isso. E uma menina que tem um era um médico e uma estudante. O médico, infelizmente, faleceu na hora. E a estudante ainda estava, né, com sinais vitais. E o que aconteceu? Jogamos dentro o bombeiro chegou, fez o atendimento que pôde atender, não tinha. Aí pegamos, botamos na polícia e a polícia levou para o hospital. Infelizmente, ela faleceu também, né? Mas talvez, se tivesse a estrutura que tem hoje de atendimento para hospitalar, Nossa. com aquele primeiro atendimento, né? Que o primeiro atendimento sempre é fundamental, né? Para o sucesso ou não, né? Da manutenção da vida, talvez teria salvado. Mas infelizmente naquela época ainda não tinha essa estrutura que nós temos hoje e nem essa formação, como disse o Sargento Werner. O bombeiro era treinado para apagar fogo. Né? E além Bastante disso, fogo no mar. bastante fogo, né? A gente chegando no local do acidente hoje, por mais que todos os recursos estejam ocupados, sei lá, o arcanjo está ocupado, a avançada do SAMU está ocupada, o nosso socorrista vai lá e faz suporte básico da vida, mantém a pessoa sem hemorragia, mantém respirando, Em 10 mantém minutos tá no combatimento, né? Né? E consegue conduzir de maneira segura para o hospital. Então é uma maravilha, É um- excelente. Sim. E Blumenau, hoje em dia, né? De muitos anos para cá, ela é bem servida, né? Porque hoje, qualquer local que tu for pedir um serviço do ASO, em poucos minutos vai estar lá a pronta resposta ali. O tempo de resposta nosso é bem favorável. Ele É bem tá favorável, né? bem Isso. bacana. Então, isso conta muito, né, pro resultado final do atendimento, né? Tu intervir no tempo certo e conseguir conduzir, né? O entendimento, assim, hoje você não tem, praticamente não existe bombeiro especialista, né? Eu faço isso aqui, não boto mais a mão em nada, não. Hoje você tem o ASO daquela região, daquele setor lá do aeronorte tá fora, tá fazendo um atendimento, entrou um acidente, pode ser mais grave, não tem problema nenhum. Vai um caminhão lá, as pessoas às vezes se espantam, assim, "Pô, mas o cara tá machucado, precisa de um... Não, mas quem desce desse caminhão tá qualificado para fazer o A atendimento gente e foi tem pra alguns- material, a gente foi tem pra alguns parada equipamento. cardíaca, nós dois, né? De ABS. Algumas vezes.
Da besta pra falar do cara. O sargento ali me perguntou, né, sobre os atendimentos. Era tão difícil na época, porque nós ia atender um acidente ou alguma coisa, você não tinha uma viatura, você não tinha nada. Inclusive, muita ajuda da PM, como na enchente de 83, 84, o batalhão 23 BI se dedicou-se muito na ajuda bombeiro. O, esse bombeiro, na época, não era bombeiro voluntário, era um bombeiro industrial. Bombeiro Sim. especialista. Né? Que eles eram bombeiros, por exemplo, da empresa Garcia, da Érica, das coisas, mas eles estavam, quando precisava, eles estavam sempre prontos para nos ajudar. Né? E eles gostam, né? Isso era muito importante. Era A gente muito tem, bom. hoje a gente tem muito ativo assim com a gente na área norte, a área que eu trabalho hoje, Sim. né? Graças a Deus que eu voltei. Na área norte, a gente atende ocorrência no texto Salto Badenford, a gente chega lá, o bombeiro da caixa já preparou a vítima, tá pronta, tá em. Ah, é muito bacana isso aí. E eles vibram, eles gostam. Para eles é. É, Eu gostaria de voltar um pouquinho ali, porque a gente estava falando de tempo-resposta, né? De ter recurso, né? O senhor falou ali, né? Que às vezes a ambulância está fora, né? Recentemente, nós tivemos uma ocorrência de grande vulto em Blumenau que contou com diversas viaturas e um tempo-resposta incrível, né? Foi esse agora na 470, né? Então, esse da 470 eu liderei a equipe lá. Ah, depois eu estava com o Capitão Pamplona, que é o comandante da minha companhia. A gente estava contabilizando. Isso foram, assim, se considerar GP, Polícia Rodoviária, SAMU, Corpo de Bombeiros, voluntários de Indaial, a gente botou 20 viaturas lá. E quase 50 pessoas, né? Obviamente que era uma ocorrência bastante expressiva, o número de vítimas elevado. O número de vítimas ele é muito impactante para a resposta. Um número muito grande de vítimas encarceradas, né, ou seja, presas às ferragens. E foi feito algumas frentes de trabalho, né, para que a gente conseguisse quase que de forma simultânea ir resolvendo os diversos problemas que se apresentavam. Então, a cidade e a vizinhança, a gente teve apoio da estrutura de Gaspar militar, da estrutura de Timbó militar, dos voluntários de Indaial. Mas assim, o acidente era grande, mas a resposta foi robusta. Foi robusto, né? Então, assim, a capacidade daquele povo que estava ali atuando, então a gente fez, eu creio que em torno de 1 hora a gente liberou todas as vítimas. Isso é um trabalho que, assim, tem que ter gente ali que está qualificado, né? É. Um deles, o Sargento Proknov, que tomou a frente da remoção das pessoas dentro da van. Outra equipe estava tirando um corpo simultaneamente para já tirar das ferragens. Outra equipe estava tirando o motorista. E o dia não chegou a clarear totalmente, a gente já tinha resolvido a ocorrência, né? Já estavam todas as pessoas. Ó, claro que a gente teve óbitos, né? Foi um acidente muito grave, uma colisão de uma carreta carregada com 30 e poucas toneladas, contra uma van, que é uma estrutura frágil perante a carreta, né? E muita gente dentro. Mas assim, essa é a capacidade que nós temos, né? É, bem interessante assim do que eu observei. Não talvez porque eu estivesse à frente daquele atendimento, mas todas as estruturas entraram no nosso caminho e foram. A gente fez área de concentração de vítima, área de descartar os objetos, a gente fez tudo organizadinho como tem que ser, como ensina a doutrina. E todo mundo percebendo que aquilo estava funcionando assim, cada um que chegava, se fosse uma básica do SAMU, avançada do SAMU, aeronave, todo mundo entrou na nossa jornada e seguiu até a solução A do cena tá evento. organizada, ele adere à organização. Aderiu à organização. Não foi tendo ideia, chegavam lá, me procuravam, eu já, ó, por favor, eu preciso que você cuide disso aqui então. E assim foi acontecendo. Foi bem interessante o atendimento, em que pese a gente perdeu 4 vidas ali. É importante a gente falar, a via tá ruim ali, tá em obras, mas eu sempre digo, o motorista tá vendo que tá ruim, que tá em obras, que não tem sinalização, que não tem placa, que não tem sinalização horizontal. Diminui. Tira o pezinho. Não dá de tirar a responsabilidade das pessoas só porque tá ruim, então daí por isso que eu bati o carro, não foi por isso só. Eu acho interessante a gente frisar essa situação que é a mais recente, né? Justamente para mostrar a resposta que o terceiro batalhão tem de empregar, sabe? Que diferente do cenário que ia aparecer, existe uma estrutura, existe
né, toda uma equipe preparada para solucionar o problema, né, para mostrar para a comunidade que está acompanhando que nós estamos bem servidos, né, na cidade com o nosso batalhão aqui. Como o coronel falou, né? Isso tem que ter recurso para isso. Precisa de recurso, né? E se não tem Correto. recurso, se não tem recurso, esse benefício não surge. Aquela ocorrência daquela senhora em AVC lá perto de casa lá, Sim. né? Pô, uma senhorinha com AVC pairou uma aeronave em cima da casa dela para atendê-la, né? Desceu um médico, pô, desceu uma doutora lá, fez um atendimento de primeira qualidade. Não há melhor que isso, né? Não tem melhor. Não tem melhor que isso, Como ser melhor? né? E o cidadão, claro que ele não vai ter essa percepção, mas olha que estrutura que é movimentada para atender o cidadão. Troço bacana, né? Isso mostra que uma vida ela não tem preço, né? Não, fato Né, Não, vai não. ser empregado. Principalmente se for a minha. A gente tem que pensar nisso, né? Pode ser, Pode ser. pode ser a minha. Pode ser. Isso é qualidade de vida, né? Tendo uma estrutura dessa de atendimento, né? A nível de primeiro atendimento também da sequência, né? Isso é qualidade de vida, né? Felizmente nós vivemos numa região em que isso é possível, né? E isso não é característica de todas as regiões do país, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem que trabalhar para manter isso, porque eu sempre digo, chegar no topo é fácil. Se manter no topo, às vezes, é difícil. né? Exatamente. Esse comprometimento, essa qualidade. E o Schmidt, que um dia eu tiver um acidente, eu quero que o Schmidt esteja de serviço para me atender, né? Porque eu sei que ele sabe o que fazer, né? E esses protocolos de instituir para que seja feito um atendimento de qualidade, isso é responsabilidade de quem está comandando, né? Então não é qualquer um que consegue fazer isso. Isso é característica de quem tem formação, comprometimento e qualificação, né? Então, parabéns, Schmidt, pela Obrigado, pela comandante. atividade. Uma coisa que eu sempre repito quando vejo essas coisas assim, né? Um acidente, uma vítima de acidente, ou viatura, caminhão, carro de socorro, aeronave pousando, não sei o quê. Se acontecer algo comigo, eu quero isso. Eu também. Eu quero isso. É isso aí que eu quero. É Os caras me estabilizar lá no É empatia, local, né? fazer. Vou dar isso porque eu quero Ó. isso. Se for um familiar meu, se for eu quero isso aí. Maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro sargento. Sargento, o senhor já foi atendido pelo nosso pessoal de Blumenau? Como é que. Já ficou do outro lado da O senhor já moeda? ficou do outro lado da moeda já? E como é que é? O senhor tá Como é que é ser um cliente servindo? do Corpo de Bombeiro? Eu tive um acidente não faz muito tempo, foi agora dia 5 de maio. Eu um apagão lá, alguma coisa, né? Acidente de trânsito. Desmaio, alguma coisa assim, Trânsito foi? que eu não sei explicar como, porque eu não vi nada. Quando eu vi, o bombeiro estava me tirando de dentro do meu carro na maca. Quando eu acordei. Uhum. Então, fui muito bem atendido pelo bombeiro, né? Tomara que ele sempre continue atendendo bem. E todos os lugares aonde a gente vai e tem alguém conversando, você nunca vê, dificilmente, eu nunca vi alguém falando mal do bombeiro. É difícil, né? De imaginar que isso possa acontecer, mas às vezes acontece, né? Acontece de tudo, né? Uhum. Mas é muito difícil. O bombeiro sempre está, coronel, lá no topo. Mas tem que cuidar para não cair, porque daí o tombo é mais alto. Isso mesmo. Né? Mas não foi só o meu acidente que eu fui atendido pelo bombeiro, como eu tive um outro caso com um cunhado meu que ficou lá em cima da casa, já um cara de 70 e poucos anos, e não conseguia mais sair. Deu cãibra e ficou lá, e era um cara forte. E como é que nós vamos tirar? Espera aí que eu já vou resolver isso aí. Peguei o telefone, 193. Mas não demorou nada. Daqui a pouquinho o bombeiro já estava ali, já foram lá socorrer. Já resolveram. Aí ele disse assim, poxa, mas como é que eles vieram tão rápido? O bombeiro é aqui, ó. Dava Sempre alerta, né? 600 metros de distância, talvez, do quartel do bombeiro do Garcia, Mora na Gresbil, né? na Belo Horizonte. Belo Horizonte. No Reino do Garcia? É. Coronel, eu queria fazer uma pergunta pro senhor agora. Durante o comando do senhor ali, né? Que foi de até 2008, né? 2004, eu fiquei até 2010. Quais foram as emergências assim, que o senhor teve que comandar, assim, que o senhor falou, pô, isso aqui eu precisei entregar muito para a cidade, né, para gerir, né, gerenciar, comandar. Teve alguma emergência de destaque que o senhor consegue compartilhar que foi marcante para a tua carreira como comandante aqui em Blumenau? Bom, obviamente que não há outra a não ser a tragédia de 2008, né? Sim. Porque eu fiquei, na realidade, até 2008 comandando o batalhão
e depois eu já estava transferido para Florianópolis. Eu tinha acabado de voltar do curso superior de bombeiro e exatamente na sexta-feira eu me apresentei, reassumi o batalhão e no sábado, então, aconteceu todo aquele fato. Foi um evento sem precedentes na história, né, de Blumenau, né, de Santa Catarina. Até nós, como bombeiros, tivemos dificuldades em administrar. As características eram bem distintas de enchente. Exatamente. A gente estava acostumado a trabalhar com enchente. O enchente hoje, tanto o bombeiro, quanto a própria Defesa Civil, quanto, né, outras instituições, todo mundo já tem seus protocolos de vinho e sabe o que fazer. Mas naquele momento, não. Tanto que a primeira iniciativa nossa foi distribuir o efetivo em todas as áreas. Uma parte no Garcia, na Velha, tal. E eu acabei sendo convidado depois pelo prefeito para assumir o comando na prefeitura de toda a operação, né? E ficou no meu lugar lá o Major Povas, né? E o Tenente-Coronel Tarcísio, que estavam comigo na época para tocar o batalhão, né? Foi a mais difícil, mas graças à expertise, né? Graças a essa formação, essa capacidade de enfrentamento de situações de crise, nós tivemos, né, eu acredito a isso, né, nós não termos perdido mais vidas, né, porque foi um trabalho fantástico, né. E fora essa de 2008, eu tá indo, porque eu acabei ficando depois até 2010, porque eu acabei ficando na região designado para ajudar a reconstrução dos municípios, que não foi só Blumenau, foi Gaspar, Brusque, Luiz Alves, aqui na região aqui, Timbó também, Brito Novo, Alto Vale, Baixo Vale, isso. Médio, né? Então eu acabei ficando. E nesse contexto, nesses 2010 até, uma outra ocorrência que foi muito difícil, que foi o incêndio da Portonave, né, que era um grande freezer, né? Se não me engano era 50 por 30, cheio de carne estocada, né, porque dali eles embarcavam nos navios para levar, e uma pessoa foi lá para consertar um vazamento no tubo de amônia, que é o que promove a refrigeração do container refrigerado, né? E na hora de usar o maçarico, ele acabou criando uma faísca e pegou fogo. Em vez dele pegar, isso é preparo, isso é qualificação. A gente tava Em vez, né? eu acho Tá de serviço. em vez que pegar um extintor que tinha, em cada setor tinha, e apagar ou estancar, ele se apavorou e saiu correndo. Isso foi onde? Em Navegantes. Navegantes. Em Navegantes. Aí o que aconteceu? Chegaram aí lá? Não, a gente ficou em QT tá. pra aí, tá? O Doninho pra aí, mas... Aí eu acabei, eu era diretor operacional na época, acabei sendo designado para assumir lá, e olha, demorou-se porque não tinha como entrar, com muita fumaça tóxica. Para chegar lá em cima era difícil, então o que foi? Os bombeiros tentaram perfurar a estrutura com um jato de água, com a pressão d'água, e nós conseguimos. Mais ou menos o cidadão explicou para a gente onde é que ele estava, e ali a gente conseguiu então a pressão d'água, furar a estrutura para depois combater, e a carga se perdeu toda a estrutura que tinha lá dentro, toda a carga que tinha lá dentro. Essas foram as duas ocorrências, né, de maior porte que eu me lembro muito, né? Fora, claro, aquele problema aquele homicídio que teve aqui na Velha, onde uma criança matou a outra, esquartejou. Na Velha, né? Na Lembro- Velha lembro aqui. da situação. Isso foi muito impactante para a guarnição. Que a guarnição nós tivemos que tirar ela, acho que foram uma semana do serviço, porque eles estavam emocionalmente abalados. Imagina, né? Porque cada um coloca o seu filho no lugar daquela criança, né? Então foi uma situação assim internamente muito difícil. Como foi em 2008, quando eu vi na época o Major Povas que estava ali, ele foi o primeiro a atender a primeira vítima que foi na Rua Aranguá, a primeira criança de 5 anos, e ele estava depois na garagem chorando. Ele disse, poxa, né? Ele disse, olha, foi difícil, disse, porque eu tenho filhos, né? Então, sabe, apesar da gente se tornar cético e termos uma formação para atendimento de forma cética, mas na hora você acaba se emocionando também, porque você pensa que você é um ser humano, como o Schmidt falou antes, né? Você tem uma família, você tem esposa, você tem filhos, e às vezes aquilo você olha assim, puxa, poderia ser meu filho, né? Poderia ser meu familiar. É o né? primeiro pensamento. É o primeiro pensamento. Então, por isso que às vezes, apesar desse preparação cética que nós temos, mas isso vem à tona e psicologicamente, às vezes, acaba criando um abalo. Mas foi, graças a Deus, 2008, que foi a grande ocorrência de forma extremamente complexa. A gente conseguiu superar, né, com o envolvimento de cada um,
de pessoa por pessoa, de profissional por profissional. Porque aí vale também, não é muito o protocolo da instituição, vale aí a sabedoria, o preparo do profissional que está lá, de ter que improvisar muitas vezes uma ação que não está prevista. Não tá previsto. Como, por exemplo, no Garcia, não me lembro quem era o bombeiro que estava lá, ele me fez contato comigo e disse, coronel, eu estou aqui com 2 vítimas, o que eu faço? Ele disse, o que você faria? Porque não temos como recolher agora, estava chovendo muito, a aeronave não voava, o acesso estava bloqueado. Ele disse, olha, se o senhor achar, eu vou então fazer o sepultamento, né, enterrar ele provisoriamente, para depois, legal, faça isso. E posteriormente eu fui lá recuperar. É isso, fui lá. legal, olha só. Então, Eu fui lá recuperar depois. Então, quer dizer, essas ações, muitas vezes o bombeiro se vê numa situação que ele tem que improvisar, ele tem que usar a expertise dele, a experiência dele para tentar resolver naquele momento aquele fato, né? Que às vezes não está muito escrito como deve se fazer, ou às vezes não dá para aplicar aquilo que Porque está às vezes o escrito. protocolo não chegou ali, né? Exatamente. Ou se existe o protocolo, às vezes não tem como aplicar naquele momento, Naquele mas aí momento. o bombeiro consegue tomar aquela iniciativa e resolver naquele E momento. foi a partir de 2008 que iniciou questões de força-tarefa em Blumenau? Sim. Como é que, Sim, como isso é que foi. desenvolveu Isso isso? eu quero a parte, porque na época, todas as vítimas soterradas, graças à estrutura que o bombeiro tinha em Xanxerê, do coronel Parisotto. Coronel Parisotto, ele era, se não me engano, era major, o capitão, acho que era capitão, eu tenho fotos dele aqui. Nós trouxemos essa estrutura para cá e eles identificaram a maioria das vítimas que estavam soterradas, graças a eles. E aí eu criei uma comissão, eu me lembro que era o tenente-coronel Lachevitz, lá de Canoinhas, o major Daniel, que estava aqui, e mais um oficial. Eu quero que vocês criem uma proposta de força-tarefa. Porque nós tivemos dificuldades, porque, né, nós precisávamos de algumas estruturas. E eu baixei uma portaria como diretor operacional criando a força-tarefa. Uma resposta para grandes eventos. Exato. Aí depois o comando-geral puxou para si e hoje, felizmente, hoje é uma das forças-tarefas mais bem estruturadas, mais atualizadas e mais respeitadas do Brasil, em função daquilo que aconteceu em 2008. Eu já tive a honra de atuar perto da força-tarefa de Blumenau e sei quão adestrado é o trabalho daquele pessoal. E consequência de treino, da realidade daqui, né? Exato. Show. O bombeiro é um profissional muito empenhado, né? Tem que estar treinado, tem que estar qualificado, tem que estar usando a criatividade, como você falou. E o cara da força-tarefa é mais. Ele precisa oferecer mais, ele precisa se dedicar mais, né? Porque vai ser cobrado mais dele durante a operação, né? Uma força-tarefa é show de bola. Continua. Pegando essa linha, então, a gente falou um pouquinho em 2008. Eu gostaria de repente, voltar para o nosso amigão aqui, sargento. Na época do senhor, o senhor ficou 30 anos de serviço ativo, né? 30 anos, isso? Não? 27. 27? Quase lá, né? Teve alguma emergência desse porte também? Que o senhor falou assim, meu, isso aqui foi difícil? Algum grande incêndio que foi... que para a guarnição e para o senhor foi algo que a equipe teve que superar? Teve... Olha, a gente tem vários, né? Vários, mas teve um incêndio que chocou muito, né? Tanto o bombeiro como o nosso município todo. Foi um incêndio no asilo São Simeão, Ah, o senhor tem essa Nossa. sequência. né? É No muito asilo falado, São Estava ali, Simeão, não, onde morreram, acho que foi 11 velhinhos, Ah, 11 idosos. a minha esposa trabalhou ali. Então, Não sabia dessa história. isso foi tão difícil, né? Que quando a gente chegou lá, que as pessoas, o componente lá, eles procuravam de qualquer maneira de se escapar do fogo, né? Sim. Então, quando acabou o fogo, a gente acabou, vamos fazer o rescaldo, a gente achava assim, ó, uns toquinhos de gente, lá escondidinho debaixo da cama. Bacana. Porque eles iam Tentar fugir. Hoje, chegava uma hora que não dava, ia queimado, né? Então morreu uma porção de pessoas. Aquilo ali foi muito triste. Então, na época, como falou o coronel ali, foi o bombeiro, polícia militar, alguma ambulância do hospital, porque tinha poucos ainda na época, quase não tinha, né? O SAMU não tinha. Aí deu 11 mortos e quantos feridos, lembra mais ou menos? Foi uma porção, porque levaram, eu acho que era 25 no total. Onde é que bota esse povo todo no hospital? Na mesma hora, né? Como é que faz?
Alguns foram recolhidos, por exemplo, lá no Colégio Celso Ramos Garcia. A gente teve um lugar lá para Montaram um hospital de campanha. para botar lá para fazer o tratamento. Então, ia enfermeiros e médicos, né, fazer o tratamento Entendimento. dessas pessoas ali, porque não tinha vaga nos hospitais. Alguns ficaram no hospital, alguns não eram daqui, talvez a família levou embora, né, para coisa. Isso foi em que ano, seu Werner? Hã? Isso foi em que ano? Mais ou menos. Eu acho que foi em 76, 76. mais ou menos isso. Olha só. É um fato que até hoje ele é lembrado, né? O senhor ficou no bombeiro aqui até que ano? 94. 94. É Então 94. o senhor participou da enchente de 1982. Era isso que eu Sim, ia entrar agora. 84. Como é que foi A isso para Blumenau? enchente de 83 foi mais difícil do que a de 84 porque nós não tínhamos equipamento. Nós tínhamos 2 baterias e o nosso trabalho era assim, ó. Quando você saía, fulano lá tem uma bateria, nós ia lá e, cara, por favor, nós estamos precisando dessa bateria. Você ia usar para trabalhar. Meio que confiscava ali pro bombeiro. No remo, né? Porque não existia Torcida de nada. roupa. É. Então foi aonde que faleceu o falecido Jordelino. 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 Falecido Jordelino. Nessa ali, né? Ele estava Então, nativa quando ele faleceu? Estava nativo, sim, senhor. Ele Como é era que foi o novo, acidente né? que levou ele a óbito? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com Não ele? foi Ele eletrocução? Foi? É que ele estava trabalhando também, né? tá trabalhando de bombeiro na enchente. Ele estava trabalhando de bombeiro. E aí ele foi atender uma ocorrência lá, alguém que estava pedindo socorro. Assim dizem, porque a gente não viu quando já estava morto, né? E bateu num fio de Alta tensão. alta tensão. Ele morreu lá no local. E normalmente a baixa tensão é desligada, e a alta tensão permanece para suprir a restante da cidade. Então foi isso que Mas a alta tensão. comenta, né? Na época tudo era mais difícil, até para desligar a energia é mais difícil. Mas aí, dessa história me contaram que não deram falta dele no primeiro momento. Não. Foram dar só posterior, né? Como é que foi isso? Sim. Aí depois ele não apareceu, já. Aí a gente foi enterrado no Hospital Santo Antônio, nos fundos lá foi tinha enterrado um como hospital, indigente. um cemitério de emergência, Aham. né? E aí, inclusive, eu fui lá para reconhecer o corpo, Olha só. Meu Deus. né? Do soldado. Isso aí foi muito chocante. Mas ele tava sozinho, né? Fazendo essa operação? Tava remando sozinho ali? Porque Não teve outra pessoa não, envolvida? tava ele e o Dirksen, Dirksen, eu já ouvi falar. soldado Dirksen, saiu, foi embora, né, do bombeiro, não aposentou do bombeiro. E o Dirksen também sumiu. Caramba, hein? O Jordelino faleceu e o Dirksen com a bateria saiu. Aí ele tinha uma irmã que tinha um barzinho ali perto e foi lá para casa da irmã. Era difícil até de comunicação. Essa é de 84 que aconteceu. 83. 83. A maior, aqui ficou mais dias Aqui botou alagados. água no 33? segundo São piso, chegou a 32 botar? dias. Sim, 32 dias alagados? dias Foi alagados. 4? 32 dias, sim. Foi 84 que botou água no segundo 83. piso? 83. No segundo piso. A de 84 deu uns 2, 3 centímetros maior um pouco. Eu sei que o pai era operador da central e ele, não lembro quem era o comandante da época, o senhor vai lembrar, claro. Então, E Cabral. Cabral, e disse que eles estavam operando o rádio em cima da mesa, no segundo piso do quartel. Sim. Aí o comandante chegou, rapaz, vai pra casa que já não tem mais nem o que coordenar aqui. Não, Aí o pai foi pra casa. exatamente. A água bateu no segundo piso Ficou no segundo. Do batalhão. Nosso batalhão. E aí, então, na época, por exemplo, de 83, ali para frente, mandaram fazer 12 bateiras. Alguém comentou isso. Por que 12 bateiras? Não vai dar mais enchente? Isso aí foi uma coisa que nunca mais vai acontecer. Aí no próximo ano, de Ele não- 84, Precisava de mais 12 se bobeasse. 84 foi maior que em termos de altura, foi maior que 83. era Mas teve 83 menos ela duração, foi, né? 83 foi mais... 83 durou mais tempo, né? É porque ficou muito tempo a água parada, né? É. Aí judiou mais, né? 32 dias. Não baixava nunca. Não existia sistema de contenção de cheia, como as Não. barragens na Não, época. existia Itaió e Tupuranga. Só que Itaió e Tupuranga ela representa em torno de meio metro de diferença de água aqui. A de José Boatê não. Ela foi inaugurada em 1994. Ah, E essa representa quase 2 metros de água em Blumenau. Então, hoje, por isso que depois de lá, nunca mais tivemos um enchente maior que 14 metros. Ali é o nosso... Aí é o nosso limite. Sim, agora. claro, pode acontecer se As suplantar duas a verterem. capacidade, né? Todas verterem e acabou, né? Uhum. Aí acabou a reserva, né? Fica por conta de Deus. Agora teve essa represa que ajudou bastante, mas um negócio que ajudou bastante também
aqui em Blumenau foi quando eles dragaram o rio Itajaí, ali quase na divisa de Gaspar, né? Para dar vazão para Para dar vazão, porque ali tinha uma ilha, e Ali, dali, ali, então, ó, ela represava, né? E quando eles fizeram aquela dragagem que liberaram, então, hoje, É perceptível hoje, porque a gente vê que o rio ele dificilmente sobe e dá ele uma baixa enchente mais rápido. Né? dificilmente dá uma enchente de 13 metros, né? 13, Eu acho que 14. o maior, o último que tivemos aí foi 2011, né? 2011 foi. Depois não tivemos mais nada 12 e expressivo, poucos, né? exato. 2011 que botou uma lâmina de meio metro no pátio do quartel, né? É, uma coisinha pouco É, assim, ó. Uma coisa. Essas emergências, assim, de desastres naturais como enchente de 83, 2008, né? Ela, querendo ou não, ela também aproxima a comunidade do bombeiro também, né? Porque o bombeiro acaba sendo aquela ferramenta de apoio, também de serviço humanitário, né? Acaba estreitando essa relação com a comunidade, né? E Blumenau, ela é bem servido nisso também. Nessas situações de calamidade pública, o terceiro batalhão, a comunidade tem essa expectativa e é suprido, né? Dessa aí eu achei muito bacana, da experiência que eu vivi em 2008, que nós vivemos, trabalhamos juntos. A gente chegava no quartel para comer, tomar banho, cara, quando dava, né? Missão. E quando a gente chegava no quartel, montoeira de civil na cozinha fazendo comida. O nosso banheiro, o nosso pátio era lodo preto, né? Então nosso banheiro era lodo preto também. E tinha gente lá, civil, voluntário, limpando o nosso Tirando banheiro barro, para Se nós usar. apresenta para 2008 também foi assim. Que Só bacana, apresentou né? pra dar um Ó, suporte a gente pra precisa, trabalhar. né? Eu vou tirar um soldado na rua que tá fazendo um trabalho mais importante Exatamente, agora para limpar um banheiro, não dá. Então os caras iam lá, limpavam o nosso banheiro, faziam a nossa comida, nos ajudavam Querendo ou bastante. não, assim. tava reconhecendo Foi muito o bacana. empenho das O guarnições que eu na posso rua, fazer né? para ajudar? Pô, eu não sou especialista em corte de árvore, sou especialista em enchente, nada. Eu consigo fazer para ajudar o bombeiro agora. Eu vou fazer isso. E as pessoas iam lá e faziam. muito interessante, né? Essa- Muito importante a ajuda nessas ocasiões, né? E- Quando você precisa. E na enchente de 84, ela foi pior do que a de 83, porque ela encheu mais ligeiro, Sim, Pegou de surpresa. né? e foi mais alta também. Foi mais alta também. Então, você ia atender uma ocorrência, aconteceu com nós isso ali, com a bateria lá, e nós escutávamos um cara pedindo socorro. Lá para trás da Proeb, para lá, socorro, socorro, mas aquela voz já meia longe assim, né? Vamos para lá, lá atender e tal. E aquilo foi diminuindo e nós não conseguimos achar. O cara, certo, acabou morrendo, sei lá, né? Porque muitas pessoas que nós atendia, de cima do telhado da casa já estavam. Tabilhados. É. Foram subindo e chegaram, eu estou por cima do telhado, eles não vai socorrer. Aí acabavam. Seu Werner, eu conheci um cara, o seu Osmar. Ele trabalhou 12 anos no bombeiro e saiu do bombeiro, foi trabalhar na Kremer. Bombeiro lá- Osmar Antenor da Silva. Esse. Ele me contou que houve um capotamento de um ABT na Rua Bahia, perto da Cristal. Teve. Teve? Teve. Nunca ninguém ouviu falar dessa história aqui no Corpo de Bombeiro, o senhor O lembra? motorista era o Quirino. Era o seu Quirino que era o motorista? Quirino era motorista. De perto da Cristal, Vocês falam né? isso? Naquela Perto da curva da Cristal, Cristal ali. É. O seu Osmar tava falando que teve esse acidente lá e ele ficava atrás penduradão ali. Sim. Quando ele viu que o caminhão ia, ele só pulou fora. Mas alguém se machucou? Ninguém se machucou? Não, mas Não, tudo certinho. É, ABT 05. Deus é bombeiro brasileiro. Essa última deixa fora. Muito bom. Então ele tá junto com nós Naquela sempre, né? época, os bombeiros ficavam em pé atrás, eles dependiam do motorista, né? Sim. Porque ali era uma situação. Foi assim que aconteceu, que vitimou o Stigler, o soldado Stigler, lá em Os tigres, né? Rio do Cedro. Rio né, do que Cedro. foram atender um incêndio final de tarde, né, lá em Alto Palmeiras. E na Incêndio volta... em residência? Não, em Floresta. Não, vegetação. Vegetação. E na volta o motorista se perdeu, talvez não conhecia bem a estrada, ou às vezes a estrada era muito traiçoeira, muitas curvas, e acabou se perdendo e caiu. E o Stigler, os outros conseguiram soltar, e o Stigler não conseguiu, e ele acabou ficando embaixo do caminhão, né? Esse foi um acidente que marcou muito, né, a história do bombeiro aqui, né, de todas as formas, né, perdeu. E eu estava de serviço de chefe de socorro nesse dia. É O senhor é mesmo, chefe de socorro desse É, dia? O senhor é chefe de socorro? E o senhor era o oficial de dia? era oficial de dia Tá bem, né? da PM. Olha só. Coincidência, hein?
E vindo mais para a atualidade, né? Eu acho que quem vai conseguir me responder é o Sargento Schmitz. Teve algum incêndio de grande proporção aqui na nossa região que marcou a história de Blumenau e que também marcou o empenho dos bombeiros que trabalharam, que se dedicaram? E tem algo que tu consegue compartilhar com a gente? Ou o sargento, até o comandante? Nós tivemos um incêndio muito grande e, assim, bem perigoso. Foi o incêndio da caça e pesca. Da caça e pesca. Caça Muito e comentado pesca, dentro do caça e batalhão, pesca. dentro do quartel. Aquilo ali foi um incêndio, Caramba. então, porque o botijão de gás, ele não explode, né? Que ele tem a válvula. Ele rompe a válvula, né? E o liquinho não tem isso aí. Então o liquinho explodia, nós chegamos a achar vasilhame do liquinho do outro lado do rio. Na prainha? Você vê a bomba que era aquilo ali. E o problema era as munições, né? As munições munição, explodiam, né? então Tinha muita foi- munição lá dentro. Eu- Pólvora. e- É. Esse foi a grande dificuldade até da segurança dos profissionais de combate por causa da pólvora e das munições que tinham lá, que eles explodiam, né? Lá, como se estivesse atirando. Né? E como é que faz o combate num incêndio desse? Nada, cobiça. Não, Sai daqui. é interessante. Não sei se tu participou. Esse bombeiro mais novo, daquela época, tudo já Nutella. Não, Não. Esse é mais antigo. Mas o prédio do tático da Polícia Militar queimou, teve um incêndio lá. Ah, também aqui não. Olha como é que uma guarnição batalhão. raiz atende ocorrência desse E aí. daí a gente tava fazendo trabalho, tentando jogar água externa e muita munição deflagrando, né? E tinha inclusive granada lá. Mas é E- pequenininha, né? Granadinha. E eu comecei a pensar, cara, se a gente não entrar, a gente não vai apagar isso aí, isso vai ficar. Aí daí tinha os armários com muito material, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso, cara? Se não entrar, não apaga. Vamos deixar queimar, ficar só jogando água de fora sem saber onde tá jogando, não adianta. E eu pensei, eu olhei pro policial do tático assim, eu disse, os escudos balísticos. Aí ele, não, estão lá dentro. Eu disse, não, mas tem os da viatura, isso traz pra mim. E daí eu botei dois na porta, equipado, preparado, com o escudo balístico, cada um com escudo balístico. Eles ingressaram no prédio do tático, fizeram combate, foi isso que eu inventei o combate a incêndio estrutural tático. Só eu fiz isso, ó. E eles ingressaram e o Major da Minelli estava comandando a operação e ele não queria que ninguém entrasse. Ele virou as costas, eu mandei dois cabos lá pra dentro, vão lá, vão atrás do escudo aí, mete água lá e apaga esse troço. E tinha bastante cabo, né? Tinha, não, sobrando. E daí eles foram, cadê os dois? Eu disse, não, eles entraram, Major, eles estão com colete balístico, vai dar certo, se acalme. Ele não gostou muito, não. Mas o resultado foi favorável. Eles realmente foram com a proteção adequada, 100% a gente nunca tem, mas um risco controlado. Fizeram o combate e a gente preservou uma série de armários, armamento, munição, que não deixou destruir. Então, tem momentos que tem que começar a pensar nas coisas, tem que ter alguma criatividade para poder cumprir a tua missão, né? E esse aí eu me acho até hoje, né? Por isso que eu inventei o combate estrutural tático. Tem um PH tático, tem um Eu falei, combate a tático. improvisação, né? A capacidade de improvisação. pra tentar- E foi a solução. É a experiência, né? Só os anos que Resolveu. entrega isso, né? E daí de incêndios, é considerado aquele incêndio daquela... Mas conta aquele antes do cilindro de GNV. Esse foi massa. né? Esse GNV foi bem interessante. Terra tremeu. Ali próximo é Marechal Deodoro, né? Marechal Deodoro. Próximo ao bombeiro, a gente foi pra lá. Tinha uma oficina de um lado de uma vielazinha assim, uma servidão, e do outro lado um galpão que era da oficina, só que era todo em madeira. E com uma série de materiais lá. E tinha um carro queimando na frente desse galpão de madeira e que estava começando a pegar no galpão de madeira. E eu fui lá investigar e, mas vai dar pra A gente foi de proteger. ABS-12, né? A gente Eu foi de parei na 12. entrada, assim, não entrei, né? Aí eu corri lá, não, mas vai dar de apagar. Eu passo o jato aqui assim, consigo conter esse fogo aqui e depois eu resolvo o carro. E eu me percebi que o caminhão, que o AT grande estava entrando. E daí eu pensei, não, mas se eu não conseguir apagar o AT aqui perto, vai queimar o AT. Aí eu Que não dava pra recuar rápido, né? não dava de recuar rápido. Aí eu saí correndo em direção ao AT para não deixar entrar, para entrar o carro pequeno que eu conseguiria fazer o combate e ia preservar o galpão de madeira, bem grande. Nessa de eu me virar e correr, eu dei alguns passos, detonou um cilindro de GNV do carro que estava queimando. Eu tinha acabado de pôr a cabeça dentro do carro. Essa grossura de aço. É 1 centímetro de espessura o cilindro.
O teto do carro foi parar em cima da oficina. Capô, tampo do porta-malas onde estava o cilindro, a gente nem achou mais. Desmanchou, o carro virou uma flor, assim, o cilindro também, depois que a gente localizou. Então, assim, por alguns passos eu não estava com a cara dentro do carro, né? Isso, certamente ali não teria muita chance. Então, assim, às vezes a sorte ajuda também, né? Às vezes não é só tu ter imaginação, ter criatividade, improviso, a sorte tem que dar, anjo da guarda, uma né? força. Mas não teve imprudência nenhuma? Não, Tu precisava lá precisava reconhecer o que está acontecendo, fez um 360, voltou lá, tomou uma decisão, o que eu vou fazer? Vou lá buscar o ABS, que é mais pequeno, né? Pra não fazer. Diz que ele virou as costas, que ele saiu, deu uma pancada. O pessoal que estava no batalhão, Uma lá escola da de Marechal soldado tinha. Deodoro, tinha uma escola de soldado, o pessoal estava estudando na sala de aula, eles sentiram a explosão lá do Marechal Deodoro, a Tremeram explosão, os vidros do batalhão. lá no batalhão Caramba. tremeu o vidro. Faça as contas da explosão. Coisa espantosa. E daí o grande incêndio, que é considerado hoje né, ainda o maior incêndio, foi daquela fábrica de bicicletas e espuma expansiva, né? Eu fui o segundo carro a chegar lá, o carro de gerenciamento. E daí quando eu vi aquilo, eu já pensei, vai longe isso aí, 3 Enche dias. o peito e fala. Estamos lascados, não é bem essa palavra. Mas, e foi realmente, eu acho que no 4º dia a gente ainda estava indo lá fazer interferências, uma quantidade de material combustível muito expressiva. Em pneu de bicicleta, estava falando de 80 mil pneus de bicicleta. O processo daquela espuma expansiva trabalhava com GLP no processo, para fazer a espuma expandir. Esse GLP, ele meio que ele era utilizado e aquela sobra ficava por ali, era absorvida por uns bicos que ficavam sugando ele. Então, assim, a velocidade de progressão daquele fogo foi uma coisa espantosa, não dava de ver. Então a gente pensou assim, vamos preservar o que tem em volta, deixa os troços queimar, não tinha o que fazer. Não dava de entrar, tanto que colapsou, antes do amanhecer o dia já tinha colapsado. Quem não conhece é uma muita quadra coisa. inteira, né? Uma quadra inteira. Quem não é uma quadra inteira. Era até tão interessante porque toda ocorrência brota curioso do chão, né? Aquilo enche de curioso. Aquilo era tão assustador, tão espantoso, a gente estava indo em direção ao fogo, que não tinha curioso. Os curiosos estavam lá do outro lado do asfalto. Tamanho fogo, tamanho a impressão que aquilo causava nas pessoas. Então a gente trabalhou sem se incomodar com o isolamento, com o curioso, porque ninguém chegava Essa perto. preocupação não Só teve. nós mesmos. Nesse incêndio aí, eu tava de folga. Esse aqui é um peru, ele fica só mandando pra mim. Pai, tá pegando fogo em tal lugar. Ô pai, tá pegando fogo em tal lugar. Aí, Tá procurando fogo. Só falava assim, tu não vai? aí eu tava dormindo, daí o Rafa mandou mensagem pra ti. Cara, deixa eu dormir. Não, ele mandou mensagem pra ti, eu olhei. Alguém fez uma imagem de drone, né? Eu digo, rapaz, vou lá. Peguei o Celtinha, fui lá no quartel, botei a roupa de incêndio, não tinha nenhuma viatura. Aí a BR é nas margens do quartel ali, o quartel é nas margens da BR. Capacete, roupinha de incêndio, fui lá pra BR, carona. Peguei carona com o ônibus da Catarinense. Eu fui de ônibus pro incêndio. Que massa. Usando os meios disponíveis. Tem, né? O cara da Catarinense parou, ele viu aquela bola de fogo no céu, tava de longe, né? Daí ele só apontou pra lá, é lá mesmo, vamos lá. A Schmidt fez uma boa colocação ali, porque assim, ó, o bombeiro, quando dá uma ocorrência, você nunca sabe o que é. É sempre uma surpresa, né? Tu não pode sair preparado assim, chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo ali, porque eu vou fazer... Não. Você tem que chegar na hora e fazer o serviço na hora. E você não sabe o que está te O que esperando tá lá. acontecendo, né? Né? Não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é que tem lá dentro. Pode ser que você chega lá e não tem nada. Né? Leva sorte, vem embora logo e acabou. Mas às vezes é o contrário, às vezes tem muita coisa que você não esperava e você vai ter que improvisar alguma coisa na hora. A gente trabalhou Então, bastante tempo junto. assim, ó, eu levei muita sorte no tempo de bombeiro, porque eu nunca tive fracasso. Muito difícil. Que bom, né? Mas chegava na hora para ver o serviço. Mas eu fazia um negócio que o coronel falou aqui agora, do anjo da guarda. Quando tocava uma sirene que eu corria para o caminhão, antes de entrar, eu me benzia e disse assim, meu anjo da guarda me protege. Fazer uma Porque eu oração. não sei o que eu vou enfrentar, Não sabe. né? É. Então, e nisso ali, cara, Foi protegido os anos todos. ele protegia mesmo. Mas Ele deu um protege. cansaço no coitado Deus do Anjinho. ajuda você.
O anjo da guarda chegava e Deu ficava um cansaço desacorçoado. no O coitado anjo da gente. guarda se lascava comigo. E acertar essa Mas é conta assim, né? Tudo que você fizer, você coloca Deus na frente. Sempre. Sempre. É verdade. Que Ele vai estar lá contigo. Principalmente na função que a gente exercia, que vocês estão exercendo ainda, de bombeiro ou qualquer outra coisa, cara. Né? Bota tudo Caminhão, que não é. motorista, caminhoneiro, embarca no caminhão e ele não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? O policial, né? Vai chegar lá não é nada, mas vai chegar lá, tá cheio de pessoas armadas e coisas, já tem. Sai pra uma briga de marido e mulher, chega lá, dá um rolo Também, danado. exatamente. É Então, inesperado o resultado. você trabalhar numa fábrica, você sabe que você vai para lá, alguns fazem nozinho, outros trabalham numa estamparia, ele sabe o serviço que ele vai fazer. Também sabe a hora que vai sair. Bombeiro não sabe. Ele sabe a hora que entra, mas a hora que sai, ele não sabe. Verdade, isso é Né? legal. Às vezes ele está atendendo uma ocorrência lá no outro lugar, deu 8 horas, mas já deu 10, já é meio-dia e eu não posso sair daqui porque eu não posso abandonar. É. Né? E a gente não sai, né? Já viu que a gente não sai? Não sai, não quer sair. Quando a ocorrência é grande, ninguém vai embora. Não, Nós não lógico. frouxamos nunca, né? É o instinto, né? Nós ficamos ali até Teu resolver. instinto é resolver aquilo que você foi para resolver. Então, Sensacional. Bem, esse foi o pensamento sempre surpresa. desse incêndio grande que o Schmitz falou. Eu tava de folga embaixo de coberta, mas eu olhei e disse, não, mas eu vou lá, que os meus irmãos precisam de ajuda. Eu vou lá ajudar eles, cara. Não. Vou ficar aqui dormindo e os caras se lascando lá? Não. Tamo junto. É por isso que algumas profissões, né, na sua formação tem o juramento que se faz, né, mesmo com o risco da própria vida, né, porque bombeiro, a polícia, né, e tem outras atividades que a pessoa não sabe se volta para casa, né. Por isso que eu disse uma vez para um oficial que me acompanhou em 2008 e ele acabou divulgando, né, a dificuldade de não voltar para casa, né. Eu disse, a gente tem que se despedir da esposa todo dia que você vai trabalhar. Qualquer dia você pode enfrentar uma situação dessa, do cilindro que explodiu, da dificuldade que o senhor teve lá no combate, né, ou da polícia enfrentando uma quadrilha armada e não voltar para casa. Então, esse é o diferencial de uma profissão comum, né, de escritório, de advocacia, que pode acontecer também, mas é menos provável do que uma atividade tipo bombeiro, tipo polícia, que enfrenta o risco, enfrenta o perigo todo dia. Agora, recente, teve uma colisão contra uma viatura da polícia militar, Sim. que parece que estava fazendo racha, ou parece não, foi visto nas câmeras que estavam, e tinha 2 caras armados, um em cada carro. Vê no desdobramento que isso pode ter, né? Sim. É. Os caras já estão fazendo racha porque já não tem uma ideia muito boa. Tá armado e não tem documento, daí piorou. Eu já atendi. Já fizesse isso também? Não, racha não. Eu já atendi no bombeiro dessa situação, já de chegar para atender, armamento no banco de trás e o cara ali todo quebrado querendo fugir. E o que a gente faz agora? Né? Vamos tirar esse negocinho mais pro lado aqui, tira da vista, vamos atender aqui, sabe? E aí, às vezes o cara tá um pouco melhor ali, ele e emprega esse armamento contra a guarnição, né? Prega fogo. Enfim, alguma coisa? Não. Eu tô muito contente com o que a gente desenvolveu aqui, né? Falando dessa... É um pedacinho da história do 3º Batalhão, né? A gente poderia passar horas e horas aqui lembrando histórias, né? Eu acho que foi essa a proposta mesmo, da gente vir aqui lembrar, né, dessa história aqui do 3º Batalhão, que para mim, né, o meu sonho de ser bombeiro começou no 3º Batalhão em Blumenau, né? A minha referência saiu daqui, né? Claro que continuo ainda O meu também, né? O meu também. Vai também, né? E eu fico muito feliz e fico honrado de saber que Blumenau está muito bem servido de bombeiro, né? Que tem uma galera que deu sangue e que tá dando sangue, né? Que tem uma galera que vai passar esse bastão para uma próxima geração que está vindo, né? Como o senhor, né? Somou muito para nossa segurança pública aqui de Blumenau, né? Deu sangue ali e se dedicou, né? Orou bastante ali, pedindo bastante serviço para o Anjo da Guarda, né? O nosso comandante aqui que serviu também a nossa unidade em Blumenau, o sargento que ainda é ativo, o pai. Então eu fico muito honrado. Espero que esse podcast sirva para mostrar para todos que acompanham a gente lá no YouTube, né, que Blumenau está bem servido, que Blumenau tem uma galera que se dedica pela causa, que os bombeiros daqui de Blumenau não estão brincando,
né? E que se depender daqui mais 65 anos, a gente vai ter muito mais histórias e a gente vai falar de um outro patamar muito mais alto que hoje o terceiro batalhão se encontra. Então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, eu gostaria de agradecer o comando do terceiro batalhão, né? Que permitiu que a gente gravasse esse podcast em homenagem a esse aniversário, né? É importante falar que dia 13 de agosto é aniversário do batalhão, né? E na semana do dia 13 vai ter uma exposição no Norte Shopping, é isso, capitão? Vai ter essa exposição lá. Quem estiver acompanhando, vai até no shopping lá, acompanhe para saber um pouquinho mais da história do terceiro batalhão de Blumenau, né? Eu espero que isso possa ajudar a honrar mais ainda o nome do terceiro batalhão. Eu gostaria de agradecer muito cada um de vocês, de ceder o tempo de vocês, a agenda, né? Deixar, às vezes, a folga ou o trabalho para vir aqui compartilhar essa história. O senhor quer fazer alguma Bom, consideração? primeiro eu quero dizer que foi uma grande satisfação, né? Obrigado pelo convite, né? Por ter a oportunidade de estar aqui, em especial de ouvir a história do Sargento Werner, que não conseguimos trabalhar em nenhum momento juntos, mas a gente sempre ombreava, né, todas as atividades. O Schmidt é suspeito, porque o Prokhnoff, que nós trabalhamos junto há alguns anos, né? E a gente acabou construindo, né, o que existe hoje, né? Porque o que existe hoje é a construção do dia a dia, de passo a passo, tanto em termos de equipamento quanto em termos de história. Que, como eu disse no início, né, o Sargento Werner, ele escreveu a sua história no Bombeiro. Eu escrevi a minha história, o Smith está escrevendo ainda, o Prokhnoff também está escrevendo, né? Então é isso que é importante, para poder passar, deixar o legado, para que quem nos suceder possa se orgulhar. Poxa, aquele pessoal que passou aqui era Como a gente bom. se orgulha, né, do seu Como a gente se Werner, orgulha né, de do quem teu passou. pai, a gente se orgulha. Porque a gente tem uma instituição forte, porque quem passou era forte. É como o pessoal que está hoje é forte, né? Então, se tem uma coisa boa, é a gente se orgulhar daquilo que a gente ajudou a construir e de onde a gente passou. E Blumenau se orgulha do bombeiro, né? Blumenau reconhece a atividade de bombeiro, né? E isso é resultado do dia a dia dele, do dia a dia do Schmidt, da minha participação, que foi pequena, do Prokhnoff, que participou, o capitão Pamplona, que está aqui, né, que também está construindo, né? Então, parabenizar a todos os bombeiros que passaram, que estão, e parabenizar também Blumenau por ter uma instituição tão respeitada, porque o bombeiro faz parte da sociedade blumenauense também, e é um resultado do povo aguerrido, do povo resiliente que aqui está e que aqui vive e que aqui faz o seu dia a dia. Obrigado a todos, um grande abraço. Sargento? Que nós deixamos uma herança, né? Uma herança. Aquilo que nós fizemos, vocês estão recordaram. E que os próximos que vêm continua, né? Sempre com bastante garra e sempre seja um bombeiro de verdade, né? Porque bombeiro de verdade, aqueles meus amigos que serviram comigo, os outros que entraram depois, os outros que entraram antes, né? Os que entraram antes abriram o caminho Mais para difícil nós para eles ainda, né? continuar, né? E os que entraram depois seguiram o caminho, mas foram abrindo mais o caminho, né? Sempre com bastante vontade de trabalhar, e o resultado, gente, está aí. Quero agradecer todos aqueles pessoal que trabalhou junto comigo, né? E os que estão hoje. Obrigado. E vocês por terem me convidado para vir aqui. Mas não convida sempre não, tá? Nós vamos convidar de novo. Vamos convidar de novo. Vamos chamar Eu quero juntar uns 3, 4, tem muita história boa lá atrás, né? Vamos convidar e vamos fazer uma bagunça. Vamos botar cerveja e torresmo junto. chamar Assim, porque só água, né? É o Rico, né? Água não deixa de ser alegre. O Rico, o Puff, Me ajuda? Hã? Não. O Rico, o Puff. Ai, Jesus. Salvador. Já foi, não. Bastião. Bastião. O Bastião era o meu barbeiro. É. Cortava meu cabelo. São Um Bastião. dia a sugestão é fazer um podcast só com histórias engraçadas. Que existem várias. Existem mais. É verdade. Isso é verdade. Sargento Schmidt. Então, de primeira sorte, gratidão, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Do que o Coronel Menecina falou, de que cada um escreve a sua página e que forma a história da nossa instituição. Eu, agora mais nessa reta final,
eu sempre pensei, o que que eu vou deixar de legado, né? O que eu posso deixar? Eu sou um sargento, tenho a minha importância, mas acredito muito no meu trabalho. O que que eu posso deixar de legado? E eu me dedico já há algum tempo a deixar sementes. Por acreditar no meu trabalho, acreditar na forma como eu faço as coisas, acreditar que está dando um bom resultado, deixar sementes para mim é preparar esse povo mais jovem que está chegando. Tiveram os que me antecederam, que me ajudaram, e hoje, já há algum tempo, eu foco nisso, de fazer as coisas da forma correta, de fazer o que fala, né? E isso é o que eu chamo de deixar sementes. Então eu quero que minhas sementes fiquem no batalhão quando eu for embora. Que tenham lá cabos, soldados, sargentos mais jovens, que sigam talvez algo parecido com o que eu faço, pelo quanto eu acredito no meu trabalho no Corpo de Bombeiros. Eu acredito estar acertando, eu não faço de forma leviana, eu faço por acreditar, porque isso é o correto, que dessa forma eu fui ensinado, que dessa forma o bombeiro se desenvolveu. Então isso é algo muito importante para mim. Da mesma forma que eu recebi de outras pessoas mais velhas que já foram embora. Então, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar com os senhores. Show de Um bola. grande abraço a todos. Quer fazer alguma consideração para Quero imediata a história do batalhão? Também faz parte, né? Faz parte, né? Eu peguei os 30 anos do meu pai, mais os meus 30. Faltou 5 só. Mas o sentimento é bem isso que o Schmitz falou, é gratidão muito grande, né? Por ser bombeiro junto com o Schmitz esse período todo aí, foi muito massa. A gente fez muita coisa junto, dá pra contar história um dia inteiro, né? Gratidão muito grande do seu Werner ter passado pra nós essa história toda, do meu pai, daquela turma antiga toda lá. A pegada desse canal é justamente, a princípio, é chamar esses velhinhos todos pra cá, pra todo mundo contar a sua história, pra nós dar muita risada, lembrar, comparar de como era, de como é, e imaginar como é que vai ser o nosso bombeiro, né? Acreditando que vai ser mais ou menos essas sementinhas que o Sargento Schmidt tá plantando ali, fazer o que é certo, fazer melhor, se empenhar mais, pra engrandecer o nome do nosso bombeiro. Pra ele ser cada vez mais forte, pra ele prestar cada vez mais um serviço melhor ainda pra nossa comunidade. Né? Agradeço bastante também a presença do nosso coronel aqui, que foi o nosso grande comandante, né? Num período maravilhoso que passou pelo 3º Batalhão. Sim. Foi muito bom. E mais uma vez eu saí daqui sempre como convidado, o Rafa me convida a vir aqui participar. Muito satisfeito pela nossa conversa. Eu não esperava menos dessa conversa. Eu esperava que ia ser nesse padrão mesmo, excelente. Muito obrigado a vocês. Mais uma vez, então, agradeço a todos, né? Não se esqueçam, vocês estão acompanhando, né? Comentar aí embaixo aí, compartilhar, mande para os amigos. Porque é importante para fortalecer, para mostrar a força do nosso canal, mostrar a história do 3º Batalhão, né? Então fica aqui mais um episódio, encerramos. Que nem o meu pai acabou de falar, eu tinha uma expectativa aqui e ela agora está além. Foi uma honra, tô muito satisfeito e alegre em ter gravado esse episódio em especial dos 65 anos do Bombeiro de Blumenau. Então, fico muito grato a todos vocês aí por estarem aqui. Certo? Passamos a régua então, fechamos o 14º episódio. Fechou. E é isso aí, forte abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima.